Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Brau. Você que já está acostumado a ver a gente aqui justamente para poder trazer para você conteúdos sensacionais. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse episódio, porque com certeza tem muita história aqui hoje para a gente aprender justamente do nosso convidado, e eu tenho certeza que vocês vão amar mesmo. E como de costume, a gente está iniciando o nosso episódio, primeiro agradecendo a você que está aí nos assistindo e que tem justamente compartilhado os nossos episódios. E se você ainda não é um inscrito no canal do Pod Brau, faça isso, se inscreva aí, corre aí no nosso canal, ó. Clica lá no botão de se inscrever, curta o vídeo, que é muito importante para o YouTube saber que você gostou e recomendar para mais pessoas, então, esses episódios. Então, nos ajude, compartilhe com todo mundo, tá? E se você também gosta dos cortes, corre lá nas nossas redes sociais, @podbraupodcast. Nós estamos presentes em todas as redes sociais, então você corre lá, encontre a gente, vá assistir os cortes, curta também, compartilha com seus amigos, com todo mundo, tá? Esse é mais um episódio do Pod Brau, que tem o patrocínio, com certeza você já sabe, a gente fala aqui muito da Zonet, né? Um provedor de internet 100% fibra ótica aqui da cidade de Bonito e Utinga, que está crescendo cada vez mais. Sim, um provedor de internet que traz para você qualidade, justamente voltado no atendimento, no diferencial de estar próximo de você. Você já sabe com quem você vai contar e está aparecendo para você aqui, ó, o QR Code. Então aponta seu celular aí para o QR Code e já entre em contato com a equipe lá da Zonet para você também ser Zonet. E além disso, nós temos a Multifarma. A Multifarma, Rede Nova Drogarias, você já sabe muito. E essa semana é em especial, porque você deve estar sabendo do feirão, né? Não está sabendo ainda? Não sabe do feirão? Olha, então a gente vai rodar um comercial rapidinho aí para poder mostrar para vocês o super feirão que vai rolar nessa semana agora, nos dias 23 e 24. Presta atenção aí. É hora do maior e melhor feirão da Multifarma. Se prepare que os dias 23 e 24 de agosto prometem. Serão super novidades para vocês. Se você é papai ou mamãe, não pode perder. Teremos ofertas imperdíveis em fraldas e leite para os seus pequenos. E tem muito mais, viu? É isso mesmo, Paula. Além de fraldas e leite, teremos uma grande variedade de suplementos das melhores marcas para ajudar a cuidar da saúde de toda a sua família. Venham aproveitar os nossos preços especiais e garantir tudo o que vocês precisam. Vem aí muita novidade! Roge, e as novidades não param por aqui. Como já é tradição, o nosso feirão Multifarma, teremos ofertas em toda a farmácia, desde medicamentos até produtos de beleza, com preços incríveis. O nosso feirão acontecerá dia 23 e 24 de agosto, aqui na Multifarma. Não se esqueçam, o nosso encontro é na sexta e sábado, aqui na Multifarma. Vem pra Multifarma você também! Muito bem! Você não pode perder esse feirão da Multifarma, você já sabe o lugar certo e ainda mais para poder aproveitar o feirão. Então corre e aproveite essa grande oportunidade nesses dias 23 e 24 de agosto. Você vai com certeza amar todas as ofertas, tá? Multifarma Rede Nova, e tá aqui, ó, o QR Code também para você apontar a sua câmera aí e também falar com o pessoal da Multifarma, acessar e entrar em contato com eles para poder ter todos os detalhes. Não perca tempo. E além disso, nós temos a Gráfica Bonito, a sua gráfica do seu jeito. Então você já sabe que você pode contar com a gráfica justamente para poder fazer as coisas da forma como você precisa. Então não perca tempo, ó. QR Code também aparecendo aqui na tela, você vai falar ali com o Lara e toda a sua equipe que está ali pronto para poder trazer o melhor para você e fazer as coisas como o mesmo nome já diz, né? A sua gráfica do seu jeito, então vai ser da forma como você quer e a gráfica vai tomar conta disso para você, tá bem?
Muito bem, sem mais delongas, chegou a hora de apresentar o nosso convidado, Márcio Douglas. Seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade para poder falar com o pessoal que com certeza está muito ansioso para esse episódio de hoje, viu? Pois é, Adriel, em primeiro lugar gostaria de agradecer pelo convite, né? Falar que é uma honra também. Honra pra gente, rapaz, poder participar, né? Depois de tantas férias que já passaram por aqui, né? Então a responsabilidade aumenta ainda mais. Mas é um prazer para nós, como já falei, participar e também colaborar, né, com a nossa arte também aqui no seu podcast e que a gente possa trocar aí figurinhas, né, durante essa conversa que a gente vai ter. Exatamente, muito bem. Para você que está em casa, com certeza conhece o Márcio Douglas, tem um trabalho conhecido em toda a região, mas hoje a gente vai adentrar um pouco mais nessa história, né, Márcio? A gente vai trazer para vocês quem é Márcio Douglas, de onde veio, toda a sua formação, todos os seus trabalhos. Mas já aproveitando o momento, a gente vai deixar aqui embaixo o @, o contato ali justamente, né, para vocês conhecerem o trabalho. Se você talvez ainda não conhece profundamente, vai lá e conheça o trabalho de Márcio Douglas, que é um trabalho fantástico. E já para você entender um pouco mais da história, Márcio, conta aí pra gente, de onde vem Márcio Douglas, as raízes. Pode contar pra gente, fica à vontade. Então, Adriel, eu sempre que estou nos cursos, ministrando os workshops e tal, o pessoal sempre pergunta, né, de onde a gente é. Às vezes a gente ministra cursos fora daqui, e o pessoal às vezes nem sabe que a gente é de Bonito, né? Mas eu nasci aqui mesmo, no município de Bonito. No meu documento consta Morro do Chapéu, porque na época Catuaba, que foi o local onde eu nasci, pertencia a Morro do Chapéu. Então eu nasci aqui a 12 quilômetros e mudei para cá, para Bonito, aos 5 anos. E até hoje estou aqui, há algum tempinho. Olha só, bonitense raiz, né? Bonitense raiz. Bonitense raiz, muito bem. E para você que está em casa, a gente está aqui diante de uma fera, porque eu falo que ele é como muito bem conhecido, como um fotógrafo referência da região e também é professor, né, Márcio? Faz justamente transmissão de conhecimento para outras pessoas, ensinando, como você falou aí, né, workshops e tal. Como é que é para você hoje chegar nesse patamar de conseguir transmitir esse conhecimento para essas pessoas? Então, eu fico até lisonjeado com os elogios, né? Mas assim, tudo começou desde quando eu era criança, assim, eu sempre fui ligado à arte, né? Então, assim, quando bem pequeno, na escola, eu sempre gostei muito de tudo que fosse relacionado com arte. Então, assim, por exemplo, na escola, eu sempre gostava, assim, das matérias relacionadas com arte. Por exemplo, antigamente tinha a matéria educação artística, né? Hoje não tem mais. Hoje eu acho que se chama artes, né? Mas que é a mesma coisa. Então, eu gostava muito dessas matérias. Porque eu gostava de pintar, gostava de escultura, né? Então, na escola, assim, sempre os alunos me procuravam para fazer aquelas capas antigas, porque antes tinha os trabalhos, né? Então, o pessoal sempre queria fazer aquelas capas do trabalho e tal. Então, eu já estava acostumado ali a meio que ser um editor à moda antiga, né, para eles. E aí, assim, toda a minha vida foi relacionada com arte. Então, assim, eu já trabalhei com pintura, trabalhei com várias coisas, assim, sempre voltadas para a arte, né? Inclusive, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso durante a trajetória aqui da conversa. É verdade. E falando, é interessante falar sobre isso, né? Sobre como a arte realmente vem nas suas raízes, né? Como o Márcio Douglas, ele tem essa parte da arte. E, para quem não sabe, a gente estava aqui, né, no Making Off, conversando sobre isso, e você também já utilizou essa arte também de outras formas, né? Me parece que você tem uma história muito grande também com questão de camisas, né? De artes ali pintadas, fachadas. Conta pra gente como é que foi desenvolver essa arte ainda mais nesse âmbito. Isso, então assim, tudo, como eu falei, uma coisa foi levando a outra, né? Por exemplo, a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, tudo gosta de coisas relacionadas à arte. Por exemplo, na parte de minha mãe, eu tenho um tio que é escultor, nunca estudou escultura, mas ele faz esculturas, sabe? Escultor não, ele faz esculturas de forma amadora, mas a gente vê que tem talento, né? Uhum.
Já na parte do meu pai, tem pessoas, por exemplo, que gostam de desenhar, gostam de pintar. Meu pai, por exemplo, já foi pintor de letreiros quando era jovem. Também cordelista, sabe? Meu pai, eu acho que com 17, 18 anos, escrevia cordéis rimados, né? Olha. Então, assim, talvez eu fui criado dentro do ambiente artístico, né? Até a forma de interagir ali, tudo tem arte pelo meio, tem algumas coisas que vai fazendo com que a nossa criação, né? A nossa formação seja uma formação que gosta de arte, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu comecei muito cedo ajudando meu tio a pintar letreiros, né? Porque hoje a gente tem essas fachadas comerciais, impressas e tudo, mas antes não, você queria o nome de um comércio, você tinha que colocar a sua escada lá, riscar e tal. Então eu comecei ajudando meu tio a fazer essas pinturas, né? Ele riscava e eu ia lá pintar. Aí com o tempo eu também já fui desenvolvendo, fui fazendo os meus próprios letreiros, e eu acho que com 14, 15 anos eu já desenhava tal, o pessoal já me chamava, né? Já para fazer as fachadas mesmo? Para fazer as fachadas. Sozinho já? Isso. E aí o que meu diferencial na época, porque eu gostava sempre de fazer, além das letras, eu fazia desenhos também. Por exemplo, eu ia pintar um açougue, eu queria desenhar ali a carne ali do lado, né? Entendi. E queria sempre chegar o mais próximo possível do real, né? Então, aí com o passar do tempo, isso já com uns 16, 17 anos, eu comecei a ter a ideia de fazer pinturas em camisas, né? Foi nessa época, quando Paulo Henrique, da Mundilar, ele mudou para Bonito, então ele trouxe muita novidade, assim, nessa área, assim, de pintura de camisa, né? Que ele também é pintor, Isso, né? Ele também tem essa história também parecida com a minha, né? Então a gente era adolescentes, eu falei 17, não, mas eu tinha 15, ele tinha uns 17 mais ou menos. E aí ele trouxe essas ideias assim de a gente começar a fazer telas. Eu nunca tinha visto uma tela, né? Então a gente fazia telas, a gente recortava um filme para poder fazer um desenho. Então tinha todo um trabalho. E aí eu fiquei bem fascinado, né? Com aquela possibilidade de a gente poder pegar uma tela, uma tinta, um rodo, passar e começar a fazer as artes, né? Então depois a gente foi aprimorando. Aí isso já virou uma profissão, né? Eu montei, na época ainda chama, né? Mas hoje existem outras formas de se imprimir camiseta. Mas na época era serigrafia, né? Então montei um espaço onde a gente tinha máquinas que a gente fazia as telas e pintava camisas. E assim ficou muitos anos, né? Fazendo esse tipo de arte, né? Porque era uma arte que eu gostava bastante. Com certeza. Márcio, uma pergunta agora de leigo que eu não conheço. Mas para fazer as telas, era trabalhoso? Se faziam à mão cada traçozinho ali perfeito para depois replicar em todas as camisas? Então, no início, a gente trabalhava com telas com filmes, chamava filme de recorte. Era uma película bem fina, que ela tinha uma base, né, e uma película fina, era um tipo de celulose. A gente desenhava a letra ali, o que você queria, num papel branco, colocava o filme por cima e com estilete você ia recortando aquilo ali. Então você tirava a parte que não ia para a tela, né, então ela ficava vazada. Aquilo ali era transferido para a tela através de um processo com solvente, era uma coisa assim um pouco artesanal. Depois que a gente tirava aquela película, aquela base, aí ficava só a tela, né, que a tela o pessoal deve conhecer, é um nylon, onde a tinta passa por determinada área e o filme retém a outra quantidade de tinta que dá o desenho, né? Só que depois a gente passou a trabalhar com a emulsão. E a emulsão já é um processo fotográfico, né? Ou seja, a emulsão já é algo que você passa a emulsão na tela. Antes ela é sensibilizada, né? Tem um sensibilizante. Quem trabalha com serigrafia sabe do que eu estou falando, né? Mas assim, a emulsão ela passa a ser sensível à luz assim que você mistura ela com sensibilizante. Aí você vai emulsionar essa tela, né? Que é um líquido que você passa na tela, no nylon. Você vai secar aquilo ali com um secador e depois você vai gravar numa mesa de luz com um desenho. Olha. Eu já estou dando até uma aula de serigrafia aqui, né? Então é uma luz forte que tem
Talvez aí também já surgiu um pouquinho da fotografia, né? Que é um processo fotográfico. Então essa luz ela vai sensibilizar ou gravar, né? A parte onde a luz bate e uma parte onde tem um desenho preto, ele vai ficar protegido. Quando você bate água, aquela parte que estava protegida, ela solta, e então você tem uma tela ali com o desenho que você quiser. Dessa forma você já podia fazer coisas, você podia assinar seu nome e já gravava. Inclusive hoje ainda existem muitas empresas que trabalham ainda com a serigrafia, né? Que não tem ainda um processo tão tecnológico e barato, né? Para fazer grandes quantidades de camisa, né? Existe assim um processo tecnológico, mas um pouquinho mais caro, então não é tão viável quanto a serigrafia. Olha só. Rapaz, eu tenho certeza que o pessoal que está em casa gostou de entender um pouco desse processo. Teve uma aula, né? Exatamente, com certeza. E falando sobre essa parte ainda, serigrafia já está próximo também ali de um artista plástico, né? Próximo não, já envolve isso, né? Na realidade. E diz pra gente, você também trabalha um pouco com essa parte de artista plástico? Quais são as partes que você mais gosta de fazer? Para a gente conhecer e entender um pouco melhor, principalmente quem está em casa. Isso. É importante a gente falar sobre essa questão da formação artística, né? Até porque tem muita gente que está começando e tal. E assim, o artista ele acaba tentando, ele experimentando várias coisas para ver talvez o que ele mais se adapta, né? Digamos assim. Nessa época também eu gostava muito, inclusive através de Paulo Henrique, eu estou citando ele aqui porque ele foi muito importante assim, sim. Na minha formação de artista do início ali, sabe? Eu comecei a pintar telas, né? Eu sempre gostei de pintura, como eu falei antes, a gente pintava parede, eu gostava de desenhar, desenhava pessoas também, sabe? Eu tinha essa facilidade de olhar para uma pessoa e desenhar. Então assim, eu passei a pintar paisagens, né? Às vezes eu ia com a câmerazinha de filme. Eu não era fotógrafo ainda, mas meus pais tinham uma câmerazinha de filme, daquela que você coloca um filmezinho ali, tal, né? Para muita gente hoje pode ser novidade, mas existia uma câmera que você comprava um filmezinho que tirava 12 fotos, outro tirava 24 fotos, outro tirava 36 fotos. Então você tinha que colocar aquele filme na câmera e você tinha que pensar a fotografia. Não era como o digital hoje, que você coloca o cartão de memória e você sai metralhando e aí depois você escolhe qual foi a foto que foi melhor. Verdade. Então, a fotografia antes, né, ela era primeiro pensada e depois ela é realizada, né? Então eu fotografava uma paisagem, por exemplo, uma árvore ali e tal. Primeiro eu começava a ver qual o melhor ângulo e tal, porque eu já estava pensando naquela imagem para eu pintar na tela. Então esse filme eu mandava para o laboratório. Ele era revelado, impresso, voltava a foto para mim, e aí eu tinha ali algumas fotos, por exemplo, 12, 24 ou 36 fotos. Eu ia escolher algumas paisagens e iria replicar aquilo ali na tela. Então, colocava uma tela, pegava a tinta ali, misturava na paleta, né? Só que uma tela dessa eu demorava 30 dias para pintar, entendeu? Porque começava a pintar... Muito detalhista, né? E na verdade era mais a preguiça também, né? Você começa ali e tal, aí... Porque assim, o detalhe é lógico que vai tempo, né? Aí você dava aquela preguicinha, você parava, limpava os pincéis e aí no outro dia você dava aquela vontade de pintar. Porque a pintura ela é inspiração, né? Não é tipo assim, vou agora pintar algo e você vai chegar lá e vai fazer. Não, você tem que estar inspirado no dia, né? Qualquer arte, eu acho que os artistas eles precisam de inspiração, isso, né? Isso mesmo. Porque a arte sempre transmite algum sentimento, né? Verdade. Precisa realmente disso. Exatamente, porque senão fica muito automático, né? E aí é como se fosse um carimbo ali. Então, Adriel, nessa época eu fiquei... É como se fosse uma fotografia, mas era uma fotografia pintada, né? E a história da fotografia, ela se vocês forem estudar a história da fotografia, ela é um pouco parecida com isso também. Ela começou, né, através dos pintores da época, os artistas plásticos que se tornaram fotógrafos, né? A história da fotografia, quem está estudando fotografia, principalmente agora na época digital, seria bom também dar uma olhada no início da fotografia, que vai com certeza engrandecer muito a sua qualidade, né, de um profissional na era digital. Com certeza, com certeza. Maravilha. Márcio,
A gente falou sobre essa questão da parte da arte, e aí, na sua trajetória, não é que tem um pause, né? Mas a gente vai deixar um pouquinho um lado da arte, porque o Márcio Douglas, que estava ali muito ligado também à arte, vira professor. Conta pra gente como é que foi essa questão, né, do Márcio Douglas ali, que estava muito ligado à parte da arte, e aí, antes mesmo ainda da fotografia, ele vira professor. Como é que foi essa época? Quais foram os desafios para você se adaptar a isso? Isso, então eu acho que tudo assim aconteceu meio que como se fosse um quebra-cabeças, né? Que foi montando ali, foi se encaixando. Quando eu me tornei professor, eu fui me tornar professor exatamente de educação artística, né, que estava ligado com arte, inglês e posteriormente informática, né? Então essas eram as 3 matérias que eu gostava muito de ensinar. Até me sugeriram na época outras matérias e tal, mas que eu não tinha tanta afinidade, né? Então eu falei, é bom uma matéria que eu já domine, né? Assim, ou que eu esteja vivendo aquilo, porque eu estava estudando, aprendendo e ensinando, transmitindo, né? Então, mais ou menos em 97 para 98, eu me tornei professor no antigo, na época era Colégio Estadual, que é o 13, né? Ah, entendi. O 13, eu ensinava ali. 13. Então, fiquei durante mais ou menos uns 12 anos como professor. Fiquei um tempo lá no 13, né, como professor de inglês e artes. E depois eu fui transferido para o Ebert também, que é o antigo Ebert, né? Que não, nem o estadual e nem o Ebert, né, eles existem mais. É verdade. Então ficou só na memória, né? Inclusive você foi aluno do Ebert. Exatamente. E no Ebert surgiu a informática, né? Que era tudo coisa assim que eu gostava muito, sempre gostei de tecnologia, né? Então, assim, nessa época já estava a arte, já estava ali, porque a gente estava ensinando educação artística e tal. Então tudo é uma coisa que vai ligando, né? Ligando a outra. E hoje onde eu ando, eu sempre estou encontrando, né? Fui teu aluno e tal. E talvez por esse motivo eu tenha me tornado também professor de fotografia, né? Porque, como eu sempre falo, eu gosto de transmitir conhecimento, assim, não é nem necessariamente algo específico. Por exemplo, uma pessoa ali já aconteceu várias vezes, né? Eu estava ali na loja, tá uma pessoa pedindo informação lá na rua e eu fico olhando ali para ver se a pessoa que está dando a informação sabe, né? Tipo, onde é que mora tal pessoa? Aí eu saio, vou lá, você vai assim, tá. Então, assim, é algo que a gente tem a necessidade de transmitir conhecimento, né? De você aprender algo e você querer passar para quem não sabe, digamos assim, né? Porque assim como ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada, né? A gente sempre está aprendendo e ensinando. Até sem querer, você está ensinando algo, né? Você aprende algo com seu filho quando é pequeno, você aprende algo com seus pais. Então a vida é assim, uma troca, mesmo que instintiva, né? A gente está sempre... E o conhecimento também faz parte desse contexto, né? Com certeza, com certeza. Muito bem, olha, ótima história. Você está em casa e está gostando, né? De conhecer um pouco mais. E aí, o Márcio professor, a gente já falou sobre a parte de artes, né? E uma pergunta antes de eu passar para o próximo tópico, veio na minha mente e acabei esquecendo. Com relação à arte, ainda pinta, Márcio? Ainda faz alguma coisa? Ou ficou um hobby assim meio esquecido hoje em dia? A pintura mesmo, propriamente dita, com pincel, tinta, tela, essas coisas, eu tenho ainda em casa alguns quadros que eu pintei. Olha. Sabe, tenho, assim, mas eu fui dar uma olhada esses dias lá, que eu sempre quando eu pintava um quadro, eu colocava no verso do quadro, no fundo, algumas informações, né? Por exemplo, o título da arte e o ano. Aí eu fui ver o último quadro que eu pintei, foi em 2001. Olha! O ano que meu filho nasceu. Então, eu não sei se foi por conta do tempo de tomar conta do filho que eu parei. Com certeza. Mas de lá para cá, a pintura mesmo, assim, não fiz mais. Só que, assim, hoje a gente trabalha praticamente com a pintura digital, né? E eu cheguei a fazer algumas artes com a mesa digitalizadorazinha, caneta e tal. Então, assim, a gente um tipo... A sensação é praticamente parecida, né? Com a vantagem de que você pode errar e dar um Ctrl Z ali e fazer de novo. Fazer de novo. É verdade. É algo a mais, né, que você tem ali no mundo digital. Exatamente. Porque assim, quando a gente gosta de algo, às vezes a tecnologia ajuda, né, você a
aprimorar aquilo ali ou fazer de uma forma diferente, né? Assim, talvez mais fácil. Por quê? Porque você pintar um quadro hoje, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir num ateliê de um artista plástico, né? É tinta para todo lado, né? É tudo pintado ali, a roupa dele é toda a roupa que ele usa para trabalho, né? A parede, tudo então assim, ele trabalha com aquilo ali e ele sempre está é algo que já faz parte da rotina. Mas quando você para muito tempo, que depois você tenta voltar, aí você tem que comprar tintas e é uma infinidade de uma paleta de cores muito, né? São muitas nuances de cores e tal. E aí você acaba, eu tenho vontade, né? Eu acredito que um dia, quando eu estiver mais sossegado e tal, eu vou sentar ali, colocar a minha tela ali na frente, talvez olhar ali numa cachoeira, os pássaros cantando, né? É maravilhoso, né? Então, assim, a gente poder replicar aquilo que a gente está vendo de uma forma diferente. Inclusive, eu tenho uma leve impressão que hoje, depois da fotografia, mesmo tendo muito tempo parado, talvez eu pintasse até de uma forma até melhor do que antes. É mesmo. Porque talvez o entendimento da luz, da sombra, das cores que a fotografia dá para você, né? Talvez assim, hoje eu teria uma nova visão sobre as pinturas que eu fazia antigamente. É isso mesmo. E já que a gente está falando, a gente falou muito sobre arte, sobre professor, e tudo a gente tocava em fotografia, né? Como é que o Márcio Douglas começa na fotografia? Conta pra gente. Pois é, uma boa pergunta. Como você falou, tudo que a gente falou até hoje, sempre tem a fotografia no meio, né? Então, assim, o meu primeiro contato com a câmera fotográfica, eu acho que foi os meus contemporâneos deve ter sido da mesma maneira, né? Porque era comum antigamente a gente ter uma câmerazinha Kodak, né? Que colocava um filme, inclusive eu tenho até eu coleciono câmeras antigas e tenho lá, eu devia até ter trazido, né? Para mostrar, mas o pessoal deve conhecer. Ali você colocava um filme. Às vezes, quando a gente ia viajar, né, a família, vai viajar, vamos para tal lugar. Aí sempre colocava um filme ali, fechava ele, né, e deixava ela pronta ali, para tirar algumas fotinhas e tal. E assim, de vez em quando eu pegava, né, me dá aí, deixa eu tirar foto e tal. Mas só tinha um quadradinho ali que você colocava, olhava, e um botãozinho só se apertava. E pronto, aí tinha uma orelhinha que você puxava ali para carregar o filme e tal. O primeiro contato foi esse, mas assim, sem pretensão nenhuma de ter aquilo como fotografia, como profissão, né? Então, como foi que surgiu a fotografia? Quando nessas idas e voltas de serigrafia, eu tinha que ter um computador, né? Depois, quando a tela ela passou a ser gravada, né? A gente tinha um computador porque a gente precisava de uma impressora para imprimir os desenhos. Então aí já estava uma tecnologia, estava moderno. Ao invés de fazer o desenho com tinta, nanquim, a gente fazia no computador, imprimia no papel vegetal ou num papel normal e depois passava um óleo para ele ficar transparente. E aí eu já comecei a ter assim, tipo, contato com o computador. Aí já veio Photoshop e já veio a edição antes mesmo da fotografia. Olha. Então eu trabalhava com edição e não era fotógrafo, né? Por causa da serigrafia, no caso, você já precisava, né? Isso. E aí o que é que acontece? Eu fazia muito, eu não sei se você lembra, inclusive tem um sobrinho que depois que eu parei, ele continuou, que é o Waylon, né? Não sei se você lembra dos desafios de Photoshop que tinha na internet antigamente. Lembro. Você lembra? Lembro. Que a gente pegava ali uma imagem qualquer, né? Tinha uns desafios assim. A gente gostava de fazer montagens, sabe? No Photoshop. Quando surgiu o Photoshop, inclusive eu, quando comecei a trabalhar com Photoshop, foi ali na terceira versão, sabe? Logo no iníciozinho ali, o Photoshop era bem limitado, sabe? Não que eu seja tão velho, né? Mas assim, eu sempre gostei de pegar do início, né? Então, eu já começava a fazer as minhas primeiras montagens. Nem pensava em fotografia. Tipo assim, não pensava em fotografia profissão, né? Fotografia já tinha ali e tal. Inclusive, quando eu lembro hoje de algo que talvez, depois que eu me tornei fotógrafo, foi que fui
relacionar. Quando a gente era criança, eu lembro que a gente brincava, já aqui em Bonito, na mesma rua que meus pais moram hoje, tinha meus vizinhos ali, meus colegas, e eu colocava assim, pedia para ficar todos sentados na frente, eu pegava uma caixinha de remédio, ia lá, fazia um buraquinho, né? E eu ia lá e ficava assim, ó, fotografando, só que ali eu estava olhando a posição que cada um estava, para eu poder. Aí eu corria lá dentro, desenhava no papel rapidinho. Olha. Os neguinhos ali, sabe? Entendi. Aí, como se eu estivesse revelando a foto, e chegava e mostrava para eles. Eu lembro que ele ficava, olha eu aqui, o outro, olha eu onde é que estou aqui, sabe? Então, assim, era uma brincadeira. Aí depois, hoje eu falo, poxa, ali já estava algo assim como se eu tivesse já desenvolvendo, talvez né? Desenvolvendo o que seria a minha profissão no futuro, né? Então, assim, com certeza era algo que eu tinha vontade de fazer, né? Então, assim, tá relacionado. Muito legal a história aí. Muito bem. Pode continuar. E tá falando sobre o que mesmo? Aí a gente estava indo sobre a parte dos desafios do Photoshop. Isso, o desafio do Photoshop, né? Virou assim uma coisa tão importante na época, que eu lembro que a gente ia para a escola, eu não conhecia Photoshop na época, mas o Elon, por exemplo, né, ele sempre participava junto com vocês, via os Digon, né, os seus e tal, e aí levava para a escola para poder mostrar. Eu falava assim, rapaz, como é que esses bichos conseguem fazer uns negócios assim? Que era realmente criatividade, né, e começar a fazer essas coisas no Photoshop ali. Exatamente. Então o desafio Photoshop, na verdade, quando eu comecei, era digamos assim, uma comunidade nacional, né? Inclusive tinha até pessoas de outros países que faziam parte. Era um site onde você se inscrevia, e a gente tinha na época ali o Orkut, né? Vai ter pouca gente que sabe o que é isso, mas era uma rede social muito famosa, tipo o Instagram, que era o Orkut da época, onde a gente tinha as comunidades ali que a gente se inscrevia, e aí passava-se, por exemplo, um desenho, né? uma imagem, por exemplo, digamos assim. Deixa eu dar um exemplo. Tinha uma imagem de um cachorro. Aí eles pediam, transforme esse cachorro como se ele fosse um humano. Então a gente tinha que se virar em pegar aquele cachorro. Às vezes a gente pegava só o rosto ali do cachorro, colocava numa posição, pegava um corpo de uma pessoa e montava ali, mas colocava as mãos como se fossem as patas do cachorro, colocava pelos e tal, para ficar o mais real possível, né? Então a gente mexia em sombra, iluminação ali de onde está vindo a luz, aí desenhava a sombra do outro lado, né? Então tinha que ficar o mais real possível, né? E aí tinha uma votação, e as melhores montagens, né, digamos assim, eram pódio, tal, primeiro, segundo lugar, e tinha alguns prêmios também, e principalmente o reconhecimento, né? Ganhou muitos prêmios lá também, Márcio? Eu ganhei alguns, né? Porque assim, eu sempre fui muito insistente, né? Então, assim, eu sempre, na minha época mesmo, tinha alguns colegas, né? Que a gente sempre estava ali, dividindo o pódio, né? Então, sempre, ou era primeiro, ou era segundo, era terceiro, né? Às vezes não estava tão inspirado, aí às vezes ficava em quarto, quinto, era normal, mas depois a gente ficava de novo ali, pegava novos desafios, e aí sempre estava ali no pódio, né? Porque eu sempre fui assim muito, além de eu ser perfeccionista, eu sempre fui assim muito de correr atrás do meu objetivo, né? Entendi. Eu queria ali, não para mostrar que é melhor, né? Mas talvez para me superar mesmo, assim, para ver até onde, né? Eu acho que faz parte de cada um da gente querer fazer sempre o melhor, né? Por exemplo, se você tentar sempre querer fazer o melhor, não para mostrar para os outros, mas para si mesmo, né? Para ter algo bom. Por exemplo, se você vai fazer algo em sua casa ali, fazer um banquinho de madeira, se você fizer ele bonitinho, tentar fazer o melhor, você está realmente, né, fazendo algo bom, né? Você vai fazer uma coisa boa. Então, assim, em qualquer área, né, a gente tem sempre que estar sempre tentando alcançar o nosso nível máximo, né, por assim dizer. Com certeza. E aí, da parte dos desafios do Photoshop, e aí começou a parte de fotógrafo. Como foi, então, que surgiu a ideia de, rapaz, fotografia, eu acho que vai ser meu nicho. Como é que foi? Foi interessante. Porque, assim, foi bem na época que eu era professor, né? Assim, foi mais quase, não diria assim no final, mas foi quando eu já estava no Ebert, eu lembro, né, que eu estava, nessa época eu trabalhava com
com a serigrafia, né? Já tinha um computador para fazer essas artes e tal. E aí, eu estava assistindo televisão e na época tinha um canal que eu não me lembro bem agora, eu acho que era Shoptime, alguma coisa assim. Sim, não tinha o Shoptime? Lembro. E eu lembro que ali estava apresentando uma impressorinha fotográfica, não sei se você lembra dela, que saía uma foto ali e tal, que ela ia e vinha várias vezes. E aí imprimia uma foto, né? Você conectava a câmerazinha já estava começando a surgir. Já estava no início do digital, né? Então, aí eu tive a ideia de comprar uma câmerazinha daquelas câmerazinhas digitais, sabe? Uma que depois da câmera analógica saiu umas câmerazinhas digitais que foi bem popular na época, porque não tinha celular, então o pessoal saía todo passeio que ia levava, né? Botava cartãozinho de memória, tal. Ela tinha o visorzinho ali e tal. Então eu comprei uma câmera dessa para quê? Para fazer foto documento. Então eu comecei a fotografia pensando mais em foto para documento, porque eu via que as pessoas saíam. Antes, elas tiravam fotos no analógico e aí tinha que mandar essas fotos digitais ou essas fotos analógicas para o laboratório. Então, você queria fazer um documento, você tinha que esperar uma semana. Você tinha que tirar foto uma semana antes, né? Aí eu tive a ideia, eu posso comprar essa impressora, que era uma impressora térmica, né? Ela não era uma impressora que desbotava as fotos. Inclusive, eu tenho essa impressora até hoje em casa. É mesmo? Só não funciona porque não acha mais o kit dela, mas ela tá perfeita. Olha só, rapaz. Uma raridade isso aí. É raridade. Uma hora que você for lá, eu vou lhe mostrar. Aí. E aí, assim, eu comprei essa câmerazinha pequenininha. Eu lembro que eu colocava a câmera num tripé e você nem percebia que tinha uma câmera ali, tão pequena que ela, né? A cabeça do tripé era maior que a câmera. Mas a gente começou ali fotografando e o pessoal achava isso uma coisa assim, já vou receber agora? Você vai receber agora a foto. Era tecnológico na época, né? Era tecnológico. Então, a gente tirava a foto ali, ia lá no computador rapidinho, editava e já... E aí, daí para começar a fotografar, a querer outra câmera, por exemplo, né? Aí eu percebi que aquela câmera ela já estava ficando obsoleta, né? Porque aí você começa a ganhar um dinheirinho e tal, você fala, rapaz, eu vou comprar uma câmera melhor. Você já começa a pesquisar, né? Tem essa outra câmera aqui. Aí eu lembro que a minha segunda câmera foi uma câmera que hoje ela... o pessoal não usa mais para fotografia, mas ela não tem a lente intercambiável, não. Ela é uma lente fixa que tem zoom. Provavelmente, eu acho que tu já deve ter já deve ter tido, né? Eu acho que sim. O pessoal usava muito para vídeo, né? Que ela tinha um zoom assim que... Tu lembra a marca? Já era Canon ou era Sony? Não, essa a primeira que eu comprei era uma Sony H2, eu lembro até hoje, né? Olha. Era uma câmera H2, uma Sony, e aí foi um salto gigante, né? Você tá com a câmera pequena, você pegou uma câmera maior, que ela é chamada de bridge. Bridge, né? Ponte, ou seja, é uma ligação entre a câmera amadora e a câmera profissional. Ela tá ali no meio, né? Eu acho que teve todo um processo, né? Então eu comprei essa câmera e aí melhorou bastante a qualidade das fotos e tal. Aí eu já comecei a querer fotografar casamento, né? Olha, já com essa segunda câmera. Já com essa segunda câmera. Mas sabe assim, tem um casamento de um conhecido. Aí eu falei, eu já tenho a câmera e tal, se você quiser eu vou fotografar. Aí o pessoal pensava assim, mas ela tem filme? Eu falei, não, ela é digital. Como é? É digital, tal. Porque antes, assim, o pessoal tinha um pouquinho de preconceito, né? Porque o digital, ele estava assim no início, mas o pessoal ainda achava que o analógico era melhor. Entendeu? É o medo do novo do pessoal. Né? Exatamente. E aí, porque quando você aumentava a imagem, ela ficava pixelizada e tal, né? Então o pessoal começou a meio que não colocar muita fé, né? Inclusive, eu lembro que teve pessoas que falaram assim, rapaz, eu não vou comprar a câmera digital não, porque com certeza isso aí é uma coisa que não vai para frente, não. O pessoal vai voltar para o analógico, né? Mas olha o resultado. Então eu posso falar assim que eu comecei a fotografar mesmo já na era digital, embora isso tenha acontecido há mais de 18 anos atrás. Olha. Então por isso que eu falei, né, para o pessoal que está começando a querer aprender a fotografia ou até mesmo que já esteja na fotografia, dá uma olhada na história analógica, como funcionava a fotografia analógica,
sabe? Porque isso vai enriquecer muito o conhecimento, né? Eu tive que estudar fotografia analógica depois de muitos anos, já sendo até professor de fotografia digital, né? Então eu tive que voltar para estudar a fotografia analógica para a gente entender como que funcionava um fotógrafo antigamente, né? Onde o verdadeiro artista estava ali com muito tempo antes, uma caixa de madeira, né? Com uma lente, e ele fazia fotos espetaculares, né? É interessante, né? Então foi assim que eu fui inserido na fotografia, né? Através dessas duas câmeras, né, que eu comprei. E aí depois veio a necessidade de comprar uma câmera, porque é o seguinte, eu não sei se você já reparou, digamos assim, qualquer profissão que você esteja fazendo parte, sempre você vai trocar ideias. Você vai fazer parte de um grupo onde as pessoas vão te falar, vão falar o que usa, né? E aí sempre vai surgir pessoas que eu uso uma câmera que troca lente. Aí você olha para a sua e fala, mas a minha não troca lente não. Você até tenta tirar, né? Aí você começa, mas qual a vantagem de se trocar a lente? As pessoas começam a explicar e tal, e você vai estudar aquilo. Aí você vê a necessidade, né, de você ter uma câmera que troca lente. Não simplesmente porque ela troca lente, mas porque você aprendeu para que serve uma câmera, ou para que trocar a lente de uma câmera, né? Então você começa a aprender, e aí você passa a entender que você necessita de uma câmera melhor. Não simplesmente pelo fato de consumismo, né? Mas simplesmente porque você vê que aquela ali não está mais te atendendo, né? Aí você precisa de uma câmera maior. Para fazer um upgrade, né? Para fazer um upgrade. Inclusive, essa é uma pergunta que muitos dos meus alunos me fazem, né? Quando trocar de câmera, né? Quando é que eu devo trocar de câmera? Será que a câmera do kit, a câmera de entrada que eu tenho é suficiente? Então, eu sempre respondo o seguinte: quando chegar a hora de trocar de câmera, a própria pessoa vai perceber. Não é? Porque aquela câmera ali, ela já vai ficar... Ele vai procurar algo nela e ela não vai ter. Ele vai procurar uma função específica e ela não vai ter. Ele vai querer fazer algo com a lente dela ali, um ângulo, e ela vai limitar, sabe? Aí ele fala, aí ele passa a entender. Mas eu quero uma lente que tem essa possibilidade, né? Eu quero uma câmera que tem essa possibilidade. Ele vai dar um zoom na imagem e falar, mas ficou pixelada. Aí ele vai... Mas não porque simplesmente porque ele quer ter o melhor só por ter, mas é porque ele vai saber, né, que aquilo ali vai ajudar o trabalho. Ele precisa entregar um trabalho com mais qualidade, né? Então é tudo natural. É por isso que eu falo, não se preocupa, não fica ansioso, né? Porque isso vai vir naturalmente, você mesmo vai perceber. Porque o conhecimento, né, e a aplicação do conhecimento vai fazer com que você saiba, né, que precise de um equipamento melhor. Muito bem. Com certeza. Márcio, enquanto... A gente ainda tem muita história para poder conversar aqui, que tem muito assunto ainda. Mas enquanto você toma seu cafezinho aí, né, como um tira-gosto, eu vou falar aqui com os nossos participantes dos nossos patrocinadores e a gente já volta, tá? Então você que está em casa, você já sabe, né? Que o PodBrau, ele tem os seus parceiros, justamente, que estão apoiando aqui para que o podcast possa acontecer. Então você que está em casa... Você sabia que você é o nosso maior apoiador? É verdade, não sabia não, mas está sabendo agora. Eu já sei como é que você vai poder fazer para poder ajudar o canal. Sabe o que você pode fazer? Aqui no YouTube mesmo, se você estiver assistindo, vai lá no botão de inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, vai lá, clica lá em se inscrever, se inscreva no nosso canal, ativa ali também o sininho, que é muito importante, que aí você vai receber todas as novidades. Ó. Todo episódio novo você já vai receber a notificação para você assistir. Não vai precisar nem ter que ir lá procurar. Então vai lá, clica lá no sininho, né? Deixa o sininho ativado. Além disso, deixa aí o gostei, que o YouTube vai recomendar para mais pessoas. E, além disso, siga a gente nas nossas redes sociais, procura lá, @podbrau,
Podcast, você vai encontrar a gente e a gente vai estar lá justamente para poder trazer novidades para vocês, trazer também os nossos convidados aqui, você vai saber de primeira mão por lá, justamente você acompanhando as nossas redes sociais, tá? E falando das nossas marcas, né, das marcas que apoiam, nós temos aí a Multifarma, Rede Nova Drogarias, você já sabe, a gente já rodou aqui no início justamente um comercial específico para o feirão. Então, você pega a sua câmera e já aponta para o QR Code que está aparecendo aqui, ó, e entre em contato com o pessoal da Multifarma. Toda a equipe Multifarma está lá ansioso para poder receber você nesses dias 23 e 24, agora de agosto, o feirão que você não pode perder. Então, entre em contato agora e não perca essa grande oportunidade, tá? A Diana e toda a sua equipe estão aí ansiosos para chegar logo dia 23 e 24 e poder fazer com que você compre barato e compre muito. Então, você já sabe, dia 23 e 24 de agosto é o feirão Multifarma. E além disso, nós temos a Zonete, a Zonete, provedor de internet. Se você ainda não está sabendo, a Zonete está sorteando para os seus clientes uma viagem. Isso mesmo, é a promoção Viaje com a Gente. Não conhecia ainda? Então, ó, aproveita para poder apontar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui ou entrar em contato nos números que estão aparecendo cá embaixo, para que você consiga garantir a forma de você participar dessa promoção. Já imaginou ganhar uma viagem com tudo pago? É isso mesmo, alimentação, hospedagem, transporte, tudo pago. E você vai viajar com a equipe da Zonete justamente para que você possa desfrutar do melhor. E ó, é um final de semana na praia. Você vai gostar demais. Então já entre em contato aí. Zonete está fazendo isso, está patrocinando isso justamente para você, cliente, para poder também te entregar não somente o básico, né, mas além do que você precisa. Então vem com a Zonete justamente para que você continue sempre além. Lembre-se, Zonete, vive essa nova experiência. E também a Gráfica Bonito, a sua gráfica do seu jeito. Então você já entra em contato. Está aparecendo o QR Code aqui também, já salva aí, né? Aponta a sua câmera aí para o QR Code, já salva o número, já entra em contato, pede o orçamento aí justamente do que você precisa, tá bem? Muito bem, é isso mesmo. E aí, Márcio, voltando agora para o nosso assunto, né? Depois que a gente falou dos nossos patrocinadores aí, uma coisa que aí você estava falando que aí iniciou a fotografia, né? Você foi ali, conseguiu uma outra câmera e foi melhorando. Mas nesse tempo, para poder trabalhar com a fotografia, já trabalhando com isso, precisou buscar especialização, conhecimento, cursos? Como é que foi? Precisou, com certeza, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente precisa, né? Como a gente até comentou antes, a gente precisa adquirir conhecimento, né? Porque uma coisa é você aprender na prática e outra coisa é você antecipar o aprendizado, né? Buscando conhecimento. Na prática, você aprende com os erros, né? E às vezes você tem que errar muito para você aprender. Aí talvez tenha alguém ali na frente que ele já está alguns passos ou alguns quilômetros à sua frente, que já cometeu os mesmos erros que você vai cometer ainda. E ele pode te falar, ó, é assim que é o certo e tal. Então, é importante a gente dar esse salto para buscar conhecimento, né? Porque quando eu comecei a fotografar, eu senti falta. A gente não tinha tanto acesso à informação quanto hoje, né? Então, o que acontece? Na época, eu comecei, a gente já tinha internet, mas de uma forma assim um pouquinho mais limitada, né? Uhum. Ou seja, é lógico que a internet já tinha um conteúdo muito grande, mas hoje a informação ela está muito maior. Então, como eu usei a internet? Para buscar escolas de fotografias mais próximas de mim. Ou seja, aí eu começava a buscar, o meu foco principal era estúdio, né? Sempre, porque a fotografia a gente já estava ali estudando, né? Eu já usava a internet para estudar fotografia, então, né, depois da fotografia digital, eu já tinha o privilégio de ter a internet ali para buscar. Então, o próximo passo era ver uma escola onde eu pudesse participar de forma presencial, né? Então, eu comecei a pesquisar e tal. O que é que eu fazia? Pegava os telefones de estúdios de Feira de Santana, né? Olha. Aí eu ligava para lá e falava, vocês... Primeiro eu analisava o trabalho, né? Para ver se tinha qualidade, né? Aí eu perguntava, vocês não têm cursos? Vocês não ministram cursos e tal? Aí, cara, a gente ministra sim e tal. Alguns diziam que não, só fotografia. Outros, a gente tem curso sim, mas a próxima turma será em tal mês. E eu,
ansioso, né, para aprender. Aí eu ficava procurando. Até eu encontrei um fotógrafo, né, que eu entrei no site e tal, vi que tinha um trabalho muito bom e tal, que eu achei que iria agregar, né, no meu trabalho. E aí eu perguntei para ele, né, se ele tinha curso de fotografia, se ele ministrava. Ele falou que sim e tal, só que a próxima turma também ia demorar um pouco. Aí eu perguntei para ele se eu arrumasse alguns alunos, né, eu falei, quantos alunos você consegue um curso de fotografia em estúdio aí? Isso lá no início, né? Uhum. Aí ele falou, rapaz, uns 5 alunos mais ou menos. Aí eu falei, aqui vai ser um pouquinho difícil. Até uns 3 eu consigo. Aí ele falou, não, se você conseguir 3 alunos, eu consigo completar aqui, né? Porque já tem um pessoal interessado e tal. Então, aí o meu trabalho agora era encontrar esses amigos, né? Esses colegas, assim. Então, eu comecei a ligar aqui, perto, né? E eu lembro que, na época, teve um amigo que também estava iniciando, começou a fotografia, né? Por conta do meu incentivo, né? Eu chamei ele para me ajudar, ele não tinha nenhum conhecimento de fotografia, mas ele me acompanhou num casamento. E aí ele acabou gostando. Rapaz, eu gostei, é isso que eu vou fazer. Aí, que foi Jedson, né? Você conhece. Olha, eu não sabia disso. Foi. Jedson começou dessa época aí. Começou... Assim, isso já era depois. Eu já estava com a câmera... Na época da câmera Bridge, eu tinha comprado... Estava começando a... Eu já estava trabalhando com a câmera Bridge. Aí eu peguei a câmera Reflex depois. Então, nessa época, Jedson também já veio. Ele me acompanhou. Jedson e Erenilson. Olha, me acompanhou num casamento, né? Eu falei, vamos lá, tal. Aí, inclusive, eu dei a outra câmerazinha pequena para ele fazer algumas fotinhas ali, né? Hoje, quando eu vou olhar nas pastas, porque eu tenho tudo guardado lá. Quando eu vou olhar nas pastas, rapaz, a foto dava uma vergonha. Mas na época tava ótimo, sabe? Então, assim, não tinha iluminação e tal. Mas tudo é uma evolução, a gente vai, né? E aí eu consegui esse amigo, depois consegui um outro, né? Ele conseguiu um outro colega de Cafarnaum, e a gente saiu daqui para Feira de Santana, ficamos lá 3 dias, tivemos esse curso, né, que foi o início, né, ali e tal, e aí eu voltei, né, a gente voltou para as nossas cidades e aí fomos colocar em prática aquilo que a gente tinha aprendido. É lógico que num curso desse a gente não aprende tudo, mas ele foi o pontapé inicial para você passar a entender o princípio de tudo, né. Então, a partir daí foram vários outros cursos, né, que a gente fez, que eu fiz, inclusive cursos de edição. Aí depois já começou a surgir os cursos online, né, que a gente começou a se especializar. E o curso também, da mesma forma que a mudança de câmera, você também vai ter essa necessidade, né? Talvez você queira fazer algo e você... Porque na fotografia, como talvez qualquer outra profissão, não existe tipo um curso só de fotografia. Vou fazer um curso de fotografia e vou virar fotógrafo. Não, o curso de fotografia ele é dividido, né, em várias partes ali. Você São pode vários fazer nichos dentro, né? Isso. Por exemplo, tá passando ali o modo M, né, que é o nome da nossa escola de fotografia. Modo M, que é o modo manual da câmera, né? É onde você aqui na câmera tem vários modos, né? Digamos assim, automático, prioridade de abertura, prioridade de velocidade e o modo manual. Esse modo manual onde você tem que regular a câmera todinha, né? Você sai do piloto automático e você... Então, quando você tem um curso básico para você aprender o modo manual da câmera. Então, nosso primeiro workshop ou curso é exatamente para ensinar você a mexer na câmera. Mas aí vem flash, aí vem direção, aí vem estúdio, fotografar criança, fotografia de casamento, que você pode fazer um curso só voltado para fotografia de casamento, fotografia de eventos em geral, de formaturas. Então, assim, você subdivide ali em 20 ou mais cursos, né? Tudo voltado. Então, a necessidade de cada fotógrafo é que vai dizer o que ele precisa, né? Para adquirir esse conhecimento, né? É isso mesmo. E você já tocou num assunto aí sobre a questão de edição, né? E a gente já tinha falado que você participava muito em desafios ali do Photoshop. Teve muita mudança de trabalhar ali, né? Com os desafios para edição para fotografia, mas como é que foi
essa transição, por assim dizer, é muito distante ou era a mesma coisa e foi muito mais fácil para você por já estar fazendo isso com Photoshop? Digamos assim, as montagens que eu fazia antes, elas me ajudaram bastante na questão por exemplo, eu trabalhei por um tempo com restauração de fotos antigas, sabe? Que também é uma edição também. Então, essas montagens, elas ajudaram bastante na restauração de fotos. Porque, às vezes, as pessoas chegavam com as fotos ali, com a pessoa, tal, rasgou a foto, aí não tinha uma perna ali, sabe? Uhum. Então, a gente tinha que refazer aquilo ali. Às vezes, copiava, espelhava, às vezes, buscava imagens parecidas para poder complementar. Então, isso ajudou bastante. E, de uma forma geral, também ajudou. Mas a questão da edição de fotografia, ela é um pouquinho diferente, né? Existem vários níveis de edição. Cada fotógrafo ele adota um estilo, digamos assim. Tem fotógrafos que editam mais, outros editam menos, sabe? Tem uns que chegam, por exemplo, fotografam em estúdio, uma modelo, e ele quer deixar ela perfeita, né? Existe esse nicho, existe esse mercado da foto editada de forma perfeita. Então, assim, como eu vendo cursos de edição, como eu preciso mostrar o meu curso de edição, até onde as pessoas podem chegar, então as fotos que eu edito para mostrar no Instagram, para que eu possa vender o meu curso, essas fotos elas têm nível de edição que você percebe, né? Mas normalmente nas fotos dos meus trabalhos é uma edição mais natural, sabe? Porque tem gente que não gosta muito e tal, tem outros que pedem, né? Pode aplicar como se fosse um filtro ali do Instagram, né? Então a gente deixa a pele perfeita, mas eu costumo sempre deixar detalhes, né? A gente vai tirar algo que a gente sabe que talvez se a pessoa fosse perfeita, como é que seria? Aí a gente vai editar daquele modo. Mas em alguns casos também a gente só faz o básico ali, sabe? Mas o mais importante é você dominar a edição, né? Uhum. Se precisar, por exemplo, fazer uma foto, capa de revista, digamos assim. Digamos que você é contratado para fotografar uma empresa de maquiagem. E essa empresa de maquiagem ela vai postar uma foto de uma mulher maquiada. Então, assim, tudo é vendido através tem até o ditado, né? É uma foto capa de revista. É isso mesmo. Então, você tem que saber fazer aquilo ali. Então, os nossos cursos de edição, a gente ensina exatamente, né, como trazer a perfeição o mais próximo possível, né, na fotografia. Mas é lógico que na foto convencional, a edição ela existe, né? Mas ela é bem mais moderada, mais por assim moderada, dizer. Exatamente. Muito bem. E falando um pouquinho mais ainda sobre esse nicho, né? E você falou muito de estúdio. E ministrar esses cursos de estúdio, né? De trazer para o pessoal. Como foi que surgiu essa ideia e a tua parte também de loja de fotografia? Porque não ficou somente em fazer os trabalhos, né? Começou, como você mencionou, os cursos, né? Ali trazendo toda essa questão e a parte também de loja. Como é que foi esse surgimento para você, que você viu ali aquele gatilho e falou assim, opa, isso aqui dá para mim trabalhar e trazer para mais pessoas esse conhecimento? Então, eu acho que foi de forma bem natural, né? Uma coisa assim é sempre assim, você escolhe algo novo e eu acho assim que você sempre acaba fazendo aquilo que te deixa mais feliz, né? Que você gosta de fazer. Então, assim, eu trabalhei em todo tipo de arte, assim, que eu já citei antes, mas quando eu cheguei na fotografia, parece que eu falei, poxa, eu estava procurando isso aqui há muito tempo, né? Que é algo assim, a fotografia é algo que te dá assim, a possibilidade de você fazer tudo que você gosta. Por exemplo, pintar um quadro, eu consigo pintar um quadro com fotografia, né? Por exemplo, editar, que eu fazia antes na edição, eu consigo também. Então, assim, ela te dá essa possibilidade, né? E aí daí para, por exemplo, trabalhar com isso de forma, até mesmo montar uma loja de fotografia, onde você vende os produtos voltados para fotógrafos, ou até mesmo para, não necessariamente para fotógrafos, mas para todo mundo que gosta de fotografia, né? Uhum. Hoje a gente, por exemplo, a gente revela as fotos, né? A gente fala revelar, mas na verdade a gente imprime, né? Porque revelar era o filme. Antigo, né? Revelar na verdade é o filme, né? Porque às vezes as pessoas, até hoje elas chegam lá e falam,
vim com uma foto aqui para revelar, né? Então esse termo surgiu quando você pegava o filme, que tinha uma imagem ali, mas não estava revelada, né? Então ele jogava ali no recipiente com um revelador. E aí a gente tem esse serviço lá, né? Embora hoje as pessoas elas não usam muito essa questão de revelar, né? Mas está voltando. As pessoas estão vendo a necessidade, né? De deixar ali revelada uma foto, de colocar no porta-retrato, porque o digital acaba sempre com o tempo perdendo, né? Então a gente tem alguns produtos, porta-retrato, essas coisas, né? Uma coisa assim mais voltada mesmo para a fotografia, né? E o nosso estúdio também, que depois que a gente foi fazer o curso lá, eu vim na época ainda na garagem ali, tirava o carro, botava um fundo ali, sabe? Sei. Tudo bem no início, né? Aí eu já estava com 2 flashzinhos, sabe? Que a prioridade foi ter iluminação, que é muito importante na fotografia. Se não tiver iluminação, não tem foto, né? Exatamente. Porque foto, a própria palavra diz, foto é luz, né? E aí a gente começou devagar e tal. Aí a gente montou esse estúdio, aí já começamos a comprar um equipamento. Inclusive hoje a gente tem um estúdio profissional, né? Que a gente consegue fazer qualquer trabalho que for requisitado, né? Porque às vezes eu até gosto, né? Quando eu vou fotografar, às vezes, por exemplo, o pessoal de bandas, né? Aí eu gosto sempre que eles me questionem assim, ou que me mostrem um desafio. Não, a gente quer uma foto assim, com essa iluminação, sabe? Porque às vezes nos ensaios convencionais a gente usa uma luz padrão, né? Uma coisa assim. Então sempre a gente está tentando mudar ali aquele set e tal, aquela iluminação para fazer algo diferente, né? É isso mesmo. Show de bola. Falando um pouquinho sobre essa parte, Márcio, com relação ao estúdio, tem algo interessante aqui que a gente colocou para você de casa, você mandar suas perguntas, não foi? E aí chegaram algumas perguntas aqui. E aproveitando o gancho, tem uma pergunta aqui que fala um pouquinho também sobre o estúdio, porque você, principalmente que é de Bonito, vai lembrar sobre o famoso concurso Garota da Fachada. E aí a pergunta gostaria de saber se não haverá mais o concurso Garota da Fachada. Você pode responder isso e já falar com a gente como é que surgiu a ideia do Garota da Fachada também, que eu acho que vai ser legal para o pessoal entender. Ah, interessante. Esse Garota da Fachada foi algo assim que na época muitos fotógrafos de fora até me elogiavam, assim, sabe? Por exemplo, cara, eu vou fazer aqui também, que ideia legal que você teve aí, sabe? Inclusive alguns até copiaram, né, assim, entre aspas, é lógico, porque eu também, de certa forma, nada se cria, né? Eu vi, na verdade, assim, eu não sabia de um concurso, mas eu, vasculhando na internet, eu vi uma fachada de um estúdio onde tinha uma modelo e a foto era gigante, né? Aí eu pensei assim, eu estava pensando em construir na época, né? Eu falei, quando eu for construir meu estúdio, eu vou fazer um local onde eu possa colocar uma foto grande, né? Para chamar a atenção. E aí surgiu essa ideia de fazer um concurso. Só que esse concurso da fachada ele surgiu com o objetivo da gente divulgar o nosso estúdio em toda a região. Inclusive, na época era realizado no Facebook, né? No Instagram ainda não tinha. E assim, só sei que a gente conseguiu chegar, né, em várias cidades. Eu lembro que na época pessoas de São Paulo queriam participar. Olha. E aí eu falava que não podia participar porque a ganhadora tinha que vir no estúdio fazer um ensaio, porque o prêmio era um ensaio fotográfico, né? E depois o book, né? As fotos reveladas depois num book, né? Sim. E então, assim, a gente teve várias garotas, né? Que ganharam, tanto daqui quanto de fora. E, assim, a região inteira participou. Né? Assim, de Feira de Santana, Irecê, Morro de Chapéu, Ceabra, sabe? Todo lugar. Peso, né? A região toda. Hein? Exatamente. Então a gente conseguiu, na época, divulgar o nosso estúdio. Inclusive, a gente fez muitos trabalhos para fora, exatamente por conta da Garota da Fachada, né? É mesmo? Exatamente. Olha. Então, assim, o objetivo foi, respondendo a pergunta, né? O objetivo foi alcançado, a gente repetiu alguns anos, e aí depois de um certo tempo,
porque assim, é muito trabalhoso você organizar, né? Porque tem toda a questão da participação das meninas, tem uma votação. Aí eu sempre procurava amigos fotógrafos de fora para julgar, né? Assim, para não ter aquela questão das pessoas acharem que teve favoritismo e tal. E aí, assim, dá um certo trabalho. Aí a gente ficou um tempo sem fazer o Garoto da Fachada e até hoje as pessoas me perguntam, né? Então, a gente está pensando se a gente vai colocar uma logo fixa, né? Ou se a gente vai fazer mais um ano o Garoto da Fachada. A gente vai estudar ainda, né? Ver essa possibilidade e ver e tal. Mas, assim, o objetivo inicial é justamente divulgar o estúdio lá fora, né? Que a gente conseguiu através desse concurso. Ótima divulgação, né? E você que fez a pergunta, ó, a sua esperança ainda não morreu, não. Talvez possa ser que venha aí o outro concurso da Garota da Fachada. Quem sabe, né? Mas está deixando em aberto aqui que talvez possa acontecer. Falando sobre loja de fotografia, a gente vem sobre marcas, né? Márcio Douglas é com certeza uma marca que a gente estava até brincando lá na semana passada, até lá na Multifarma, né? A gente falando, virou sinônimo de da profissão mesmo. Não, ali só quer ser Márcio Douglas, ou seja, ali é o Márcio Douglas da Shopee ou algo do tipo, né? Porque realmente é a nossa referência aqui da região. E falando sobre marcas, além do Márcio Douglas, surgem outras, como você já mencionou, sobre a Modo M. Inclusive, você que está de casa, não sei se você viu, ó, mas eu estou aqui também com a camisa do Modo M, porque eu já fui aluno não só da parte de escola, mas também do curso de fotografia, tá? Que inclusive eu recomendo para todo mundo. E mesmo se você não for fotógrafo, não trabalhar com essa parte, mas é muito bom, porque você vai aprender, como o Márcio trouxe atenção aqui, você vai aprender a parte da fotografia mesmo, da arte, de você entender o que é, né? E você dominar o seu aparelho, a sua câmera. Possa ser ela de última geração ou possa ser uma de entrada, mas você vai conseguir aprender justamente para poder cumprir o seu objetivo. Inclusive na turma que eu participei, tinham pessoas que tinham feito o curso justamente para poder fotografar, por exemplo, animais, natureza, né? Um hobby. Não precisa ser profissional, né? Verdade. Mas um hobby consegue também se adentrar. Mas falando sobre marcas, tem uma outra parte também de marcas, né? Que a gente estava conversando, que também é sobre camiseteria. Como é que Márcio? Abre para o pessoal conhecer ainda mais essa parte. Exatamente. Então, lembra que eu falei sobre as telas que eu imprimia camisa na época, né? Então, assim, sempre tive essa questão. Uma coisa vai ligando a outra. Quando eu montei, quando a gente começou a ministrar os nossos cursos online, antes da pandemia, eu já ministrava os nossos workshops de edição, né? Por exemplo, quando eu comecei a gente tinha um canal no YouTube onde eu dava dicas de edição, né? Onde inclusive a gente tem ainda, e no Instagram também. A gente fazia lives e tal. E aí eu sempre gostava de aparecer com a camisa, né? Do Modo M, ou algum outro motivo fotográfico, né? Desenho de uma câmera. Então, assim, eu comprava na internet. E aí eu tive a ideia de ter uma camiseteria. Ou seja, uma loja de camisetas, mas só voltadas para estampas para fotógrafos, né? Olha. Então, durante a pandemia, a gente montou. A pandemia, assim, a gente teve tempo de pensar, né? Uhum. Foi muito tempo para a gente pensar e tal. Então, a gente montou essa loja online, né? Uma loja que você pode comprar de forma online, da forma mais convencional, e você pode escolher dentre até mais de 300 estampas, só voltadas para fotografia, para edição, videomaker também, drone, quem gosta de drone e tal. Então, assim, é uma variedade muito grande de estampas. Mais de 300 estampas? Mais de 300 estampas. Olha. Inclusive, eu tenho até um presente, né? Eu trouxe até um presente para você. Rapaz! Aqui, em primeira mão. Olha galera! Só, que é uma camiseta que foi feita exclusivamente para o seu podcast, para te dar de presente. Rapaz, muito obrigado, Márcio. Muito obrigado mesmo. Olha só, eu vou até mudar de câmera aqui para me mostrar. Se quiser, pode até tirar do plástico aí, já mostra o pessoal. Eu vou pedir permissão para mim poder fazer isso, rapaz, porque
Olha que presente maravilhoso, galera. Eu tô ganhando aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se ele vai mostrar. Ó, a camisa com a logo do Pod Brau. Vou até mostrar aqui também na câmera mais perto para você ver, ó. Tá vendo? Tá vendo aí, rapaz? Muito obrigado, Márcio. Ó, presente aqui, você que tá em casa. Acho que tá dando para ver, tá dando para ver. Ó, você que tá em casa, agora fala pro pessoal, enquanto eu tô aqui vendo o meu mimo, como é que o pessoal acessa lá o site para poder fazer a compra também, porque eu tenho certeza que você de casa com certeza ficou curioso, né? E quer também ter acesso a essas camisas. Menciona pro pessoal aí. Então, tanto essa camisa de Adriel quanto essa que eu estou vestindo aqui é uma camisa do nosso site, da nossa loja, né? Essa, na verdade, se vocês quiserem também, olha só, a gente vai deixar disponível essa estampa lá na loja também, se é lógico o Pod Brau permitir, né? Com certeza, a gente vai deixar disponível lá também, se vocês quiserem também ter uma camisa do Pod Brau, vocês podem chegar lá e vai adquiri-la também. Então é camiseteriadofotógrafo.com, né? Você vai colocar camiseteriadofotógrafo.com, você vai entrar, né? Você vai ver todas as nossas estampas, né? A gente tem camiseta masculina, de todos os tamanhos, né? PM, G, tem plus size, tem camisetas femininas, né? Aquela baby look, além de moletons, de camisetas abertas, com touca. Então, assim, é uma infinidade de artigos e o mais importante, todas com estampas de fotografia, né? Que é algo do nosso nicho. Quem curte fotografia, quem gosta, porque como o Adriel falou, não precisa necessariamente você ser fotógrafo, né? Não precisa necessariamente trabalhar com fotografia. Eu acho que todos nós temos um pouco, né, de fotógrafo dentro da gente, né? Principalmente hoje, onde todo mundo está ali com o seu celular, tirando foto, todo mundo quer tirar uma boa foto, né? Todo mundo quer ser, digamos assim, um Márcio Douglas da Shopee. Exatamente, né? É isso que eu ia dizer. Todo mundo, vou até deixar aqui no meio, Márcio, me desculpa, mas é porque eu gostei demais aqui. Pode eu vou botar ela aqui pro pessoal ver. Isso, ó. Camisa Pod Brau e camiseteria do fotógrafo. Todo mundo hoje quer ser o Márcio Douglas da Shopee, né? Então é todo mundo fotografando mesmo. E a gente vê em eventos até, tem uma lógica, não é uma polêmica, mas é algumas piadas que a gente faz justamente quando a gente tá em evento, né? E aí o fotógrafo, o filmmaker tá ali e tal, mas aí tá todo mundo lá na frente querendo passar na frente do fotógrafo, porque tá fotografando também. Então é todo mundo. Então não perca essa oportunidade. Vamos deixar o QR Code aqui pro pessoal ver também? Que aí, ó, você que está em casa, o QR Code vai estar aparecendo aqui agora, né, para você. Aponta aí a câmera do seu celular e já corre lá no site para poder fazer essa compra. E, Márcio, dessas estampas são criações suas? O pessoal, tipo assim, já é voltado para todo esse nicho, né? Mas são todas artes criadas por você mesmo? Como é que é? Tem como uma pessoa personalizar? Diz aí pra gente. Isso, então todas essas estampas são criadas por nós, né? Até por conta também que tem direito autoral, então a gente não pode pegar uma estampa que já tem, né? Uma estampa, por exemplo, de uma marca e colocar lá. Então são todas estampas. Mas assim, a gente tem, por exemplo, estampas personalizáveis. A gente tem, por exemplo, uma estampa mais ou menos assim, fotógrafo desde 1989, ou fotógrafos desde tipo assim, o ano de nascimento do fotógrafo. Né? Então essa camiseta, a gente personaliza com a data que a pessoa quiser. Então, inclusive, a gente no Instagram o pessoal sempre entra, né? Inclusive tem o nosso Instagram também, que é Camiseteria do Fotógrafo, Camiseteria do Fotógrafo, que vocês podem também seguir, pode entrar lá também. E aí as pessoas veem a estampa, né, e falam, eu queria essa estampa com tal data, você faz? Aí a gente vai, cria essa estampa, e é uma coisa rápida, né? Ou seja, você vai entrar lá e você vai pedir, né? Se não tiver estampa com a data que você quer, você pode entrar lá no direct e falar, né, sobre esse detalhe. E aí o pessoal vai dando ideias, você deveria criar uma estampa com tal frase, né? A gente tem até umas estampas com frases voltadas para fotógrafos, sabe? Coisas engraçadas assim.
E aí é uma infinidade E cada dia que passa vai crescendo a quantidade de estampas, né? Porque a gente vai sempre surgindo novas ideias, né? Com certeza. Vamos deixar até aí, agora, rolando na tela aí para vocês verem todas as estampas, né? Para o pessoal ver aí a variedade que tem. Pode Exatamente. Continuar. Então, a gente até, né, estamos querendo, né? Talvez não, né? Com certeza, né? Como é? Que tal a gente fazer o seguinte, porque eu tenho certeza que você está de casa, você gostou muito, se você, assim como eu, virou muito fã, vai virar aqui minha farda. Pode ter certeza, vai virar a farda aqui do Pod Brau. E você com certeza quer ter a sua. Então, que tal a gente já começar? O pessoal já vai lá no site e já vai adquirir a sua. Mas que tal, Márcio, a gente tem como sortear uma camisa para um participante ou... Quem sabe, melhor ainda, um vale compras, porque aí ele escolhe lá da forma como ele quiser. Exatamente, é isso que a gente vai fazer. Aí nós vamos disponibilizar um vale compras, né, para um ganhador. Quem estiver acompanhando a gente, que a Adriel vai até explicar como é que vai fazer para poder concorrer a essa camisa, né? E aí você vai com esse vale compras, você vai entrar lá, você vai escolher a cor que você quiser, a estampa que você quiser, tamanho, então vai ser algo personalizável. Se você quiser ganhar para dar de presente para alguém também, você vai fazer da mesma forma. O mais importante é prestar atenção no que a Adriel vai passar, de como que vocês podem concorrer a essa camiseta, né? Exatamente. Então, atenção, galera, sorteio imperdível aqui, justamente da parceria da camiseteria do fotógrafo junto com o Pod Brau. Então, você não pode perder tempo. Vem nesse post aqui, num recorte, né, que você está assistindo. Nesse corte, você vai curtir, vai marcar um amigo e vai compartilhar no seu Instagram e vai marcar lá o @ Camiseteria do fotógrafo. E o @ do Pod Brau Podcast. Fez essas 3 regrinhas, só isso, viu? Só três regrinhas, curtir, compartilhar, né? Seguir, lógico, né? As 2 páginas. E aí você vai curtir lá e vai marcar um amigo e compartilhar nos seus stories. Fez isso daí, essas 4 regrinhas, pronto, você vai estar participando do sorteio. Imagine aí, você vai ganhar um vale compras, né, Márcio? Para ele escolher a camisa do jeito que ele quiser. Exatamente. Olha só. Que bom, né? Oxe, você não fez isso ainda por quê? Corre aí agora, já lá no corte, procura no nosso Instagram e vai participar correndo. A gente vai deixar todas as regrinhas escritas aí para você participar. Que maravilha, hein? A camiseteria trazendo aí, do fotógrafo, trazendo para vocês um super presente, assim como eu também já ganhei a minha, viu? Exatamente. E agora, como eu falei, vai virar farda, viu? Já estava hoje com a Modo M e agora também recebendo essa camisa, vai ser maravilhoso. Márcio, mais uma vez, muito obrigado, viu? A gente agradece demais. Demais. E eu fico honrado se realmente virar farda. Vai virar. Que gostou do presente, né? Vai virar. Você vai ver. Próximo, eu só não vou trocar agora porque eu já estou com o Modo M. Mas no próximo podcast já vou estar com ela. Vou observar isso aí. Mas é isso mesmo. Muito bem. E vamos continuar então o nosso papo falando ainda sobre fotografia, lógico. Porque tem algo bem interessante que é sobre workshop. Como é que você começou ministrando, como você já ia falando, você começou na pandemia ali, até mesmo antes, já fazendo workshops online, ensinando as pessoas a edição. Fala pra gente um pouco como é que você trouxe também um lado que já tinha de professor, né? O Márcio Douglas, trouxe também para a fotografia. Então, hoje nós temos basicamente 3 cursos, né? É o curso de iluminação estúdio, o curso de fotografia, né? Que é exatamente o curso que você fez, o Modo M, e também o curso de edição de fotografia. Então, esse curso de fotografia é um curso que atende tanto iniciantes como pessoas que já estão na área, né? Por exemplo, eu não lembro bem na sua turma, mas provavelmente tinha pessoas que estavam iniciando, né? Que estavam tendo seu primeiro contato com a câmera, mas também tinha fotógrafos inclusive que vieram de outras cidades, que já atuavam, né? É verdade. Porque às vezes tem pessoas que começaram, lembra que eu falei do início, que você vai aprendendo com os erros? Talvez essa pessoa, até aquele momento ali, ele estava tentando ali, né, e tal, e estava sentindo algumas dificuldades. Então, essas pessoas vieram participar.
E assim, então aí começou, né? A gente já formou algumas turmas presenciais aqui na cidade, do nosso curso de fotografia, que é o Modo M, que exatamente esse nome surgiu justamente porque a gente ensina os alunos a entender a fotografia, os pilares da fotografia, né? Para que possa tudo depois fazer sentido, né? Que é exatamente os pilares básicos da fotografia e como exatamente a gente fotografar, né? Desde o início ali, né? Que é o alicerce, né? Digamos assim. Então, por exemplo, fotógrafos atuantes, né? Pessoas que querem iniciar na fotografia. Eu já tive alunos, por exemplo, maquiadoras, né, como você citou, que quer fazer fotos melhores ali. Dentistas, né, que quer fazer fotos de dentes e tal. Eu ministrei um workshop em Irecê, só que esse de edição, que tinha também, além desses que eu já citei, tinha médicos, sabe, que queriam... Olha. Que tem a fotografia como hobby, né? E aí... são exatamente a fotografia. Hoje todo mundo gosta de fotografia, né? Como eu já falei. Então nós temos esses cursos aí. E o curso de iluminação e estúdio é exatamente para quem quer trabalhar com estúdio. E aí você vai ter uma ideia, né, de como você utilizar a luz, de todos os macetes, né, para você dominar, digamos assim, dominar a luz na fotografia. Porque a luz, ela ajuda, né, o fotógrafo que sabe trabalhar com ela e ela atrapalha o fotógrafo que não sabe, né? Então ela pode ser tua amiga ou tua inimiga, né? Digamos assim. E o curso de edição, né, o workshop de edição surgiu depois. Esse workshop de edição, ele surgiu através exatamente do meu trabalho, da divulgação que eu fazia do meu trabalho. Então, como eu falei para você, eu gosto de postar o antes e depois. Então, eu sempre gostava de postar a foto como era, talvez por conta dos desafios, né? Que eu colocava ali o making off, como foi feito e tal. Então, colocava sempre o antes e depois. E aí, aquilo ali começou a gerar comentários, né, no Instagram, assim, tipo... cara, como é que faz? Como é que você conseguiu essa cor? Como é que você conseguiu... E principalmente fotografias de ensaios de paisagem, né, onde tinha uma luz diferente, uma iluminação, a pele, uma pele suave e tal. E aí, alguns fotógrafos da região, principalmente um fotógrafo próximo de uma cidade de Irecê, entrou em contato comigo e ele fez a mesma coisa que eu fiz no início. Lembra quando eu liguei para Irecê, ou para feira, para procurar? E ele fez a mesma coisa. Ele ligou, entrou em contato, só que ele nem sabia que eu morava em Bonito, né? Entrou lá no celular e tal. Qual é a cidade que você mora? Aí eu falei, eu moro aqui em Bonito. Bonito, próximo de Monte Chapéu. Ah, rapaz, você mora por aí, né? Então, assim, ele falou, se a gente juntar uma turma aqui, tem alguns fotógrafos daqui, da região, que quer um workshop seu. Então, esse foi, eu não me lembro bem o ano agora, mas eu acredito que 2018, mais ou menos. 2018. Bem recente, eu lembro disso. E aí eu falei, vou sim. Aí ele falou, quantos alunos mais ou menos? Aí eu falei, uns 10 mais ou menos. Aí ele conseguiu, acho que ele conseguiu uns 12 alunos. E a gente foi pela primeira vez, a gente já tinha um curso aqui da cidade, e eu ministrei esse workshop durante 3 dias, né? Um dia a gente saía para fotografar, a gente escolheu uma modelo lá, inclusive tem algumas fotos que a gente fez com um carro, um Fusquinha antigo, acho que vocês devem conhecer essa foto, né? Então foi bem bacana, porque já eram todos fotógrafos atuantes, né? Fotógrafos que queriam aprender edição. Porque há um certo preconceito, ainda há um certo preconceito de alguns fotógrafos com relação à edição, né? Tem alguns fotógrafos que não gostam, né? Mas no fundo eles dão uma editada, né? Mas diz que não gosta de edição. E então esse foi o nosso primeiro workshop, e depois desse surgiu outras oportunidades, né? Da gente voltar. Por que eu digo Irecê? Porque assim, Irecê é mais ou menos ali, é fácil para todas as cidades, né? Então nesse workshop tinha pessoas ali de Uibaí, Presidente Dutra, Cafarnaum, inclusive Ceabra, o pessoal veio para lá, entendeu? Então foi bem interessante mesmo, que a gente compartilhou, a gente aprendeu e compartilhamos conhecimento, né, com vários fotógrafos.
Hoje em dia todos são meus amigos, né? Inclusive, no primeiro congresso do interior da Bahia, aconteceu em Irecê, que eu também fui convidado para ser um dos palestrantes. Já ia perguntar sobre isso daí. Conta pra gente como é que foi. Pois é, e tinha uma palestrante também, nesse caso já era minha colega, que tinha sido minha aluna, né? Inclusive, olha só! Foi uma honra, né, ela ter me citado lá. Ela falou, inclusive, eu estudei com Márcio Douglas, que também será um desses palestrantes. Então, achei assim, bem interessante e humilde da parte dela, né, falar sobre isso. Então, assim, a gente vê que as pessoas que a gente compartilha conhecimento, todas elas também depois, elas se tornam, até mesmo passam o que aprenderam, né? Uhum. E ela estava lá também, junto comigo, palestrando. E tinha outros alunos também lá nesse congresso, né? Inclusive, teve uma aluna lá de uma cidade próxima que veio, me chamou, aí me deu um presente, né? Como hoje eu te dei um presente aqui, ela me chamou também e falou, Márcio, muito obrigado. Aí me deu um presente, né, simbólico ali, mas que representou muito. Porque ela falou, você no início lá me ajudou bastante na minha edição, sabe? E ela sempre está comentando, né, que realmente eu pude colaborar, e a gente fica feliz, não é? Assim, é um orgulho bom, né? A gente saber que a gente ajudou, e a gente vê esses alunos, assim, todos eles usando aquele conhecimento. É lógico que também eles buscaram conhecimento, a gente nunca para de estudar, né? E assim, algo que eu acho que eu tenho necessidade de ensinar, de passar conhecimento, sabe? E de aprender também, porque eu digo assim, que duas coisas que eu sempre estou fazendo é ensinando, aliás, aprendendo primeiro, né? E ensinando. Então, estou sempre ali trabalhando, editando, e assim, tenho 2 monitores. Um monitor está aqui e sempre ouvindo alguma coisa aqui, sabe? Até porque também, se você acaba esquecendo muita coisa. Então, verdade. Não é? Então, a gente tem sempre que se a gente não buscar algo, a gente para no tempo, né? Para no tempo, exatamente. Então, a gente tem que estar sempre deixando o tempo levar a gente junto, né? Exatamente, exatamente. E você falando sobre essa questão, é sempre bom ver frutos, né? Que são frutos do seu trabalho, quando você vê, né? Essas pessoas que com certeza são um motivo de orgulho para você, por ver que fez parte justamente daquele conhecimento da pessoa, né? Transmitiu conhecimento e que gerou novos profissionais aí, né? Capacitados. Exatamente. E aqui também, sem deixar de citar, aqui na cidade também tem vários, né? Por exemplo, tem você que fez o curso com a gente, né? E inclusive, por exemplo, de fotografia, que também ajudou na tua parte de vídeo. Exatamente. Né? Hoje você facilmente dá aula para mim na parte de vídeo, né? Mas assim, é uma coisa que leva a outra. Tiago também participou, Caio, né? Dentre outros aí, várias pessoas aqui também da cidade circunvizinhas também. É por isso que eu falo que o curso é muito super importante, porque você conhece o equipamento que você tem na mão, e aí o conhecimento seu vai aumentando cada vez mais, né? Porque você não fica limitado a um modo automático. Exatamente. E é diferente você participar de um curso presencial do que você ficar tentando ali buscar conhecimento na internet, né? Porque o conhecimento da internet, ele tem muita coisa, é lógico, né? Você consegue muita coisa, mas ele digamos assim, ele não está tudo num lugar só. Então você tem que pegar e juntar. E no curso presencial não, você, além de você ter o contato ali com os colegas, você ter o feeling ali de fazer a foto na hora, de poder também errar, né? E você já poder tirar dúvida, por que saiu assim e tal. Então é interessante, né? Muito interessante. Eu pude perceber isso quando eu fiz o curso pela primeira vez, eu vi como era importante o curso presencial. E assim, nesses cursos que a gente ministra, eu aprendo também junto com vocês, né? A gente está sempre ali aprendendo e descobrindo coisas novas. É isso aí, maravilhoso. Falando ainda sobre o congresso, que você falou de fotografia, como foi receber esse convite para ser um palestrante lá e o que esse congresso representou, né? Porque com certeza foi um marco muito grande para a fotografia, né? Aqui, principalmente do interior. Exatamente. Então, é interessante, né, que antes, quando você queria participar de um congresso de fotografia, todos os profissionais hoje eles querem participar de um congresso. Por exemplo, o dentista, né, ele vai em congresso de odontologia, o médico vai em congresso porque, na verdade, são ambientes ali interessantes, né, onde junta ali
a busca de compartilhar conhecimento dos mais variados tipos, com a convivência ali com seus colegas e tal. E quando a gente queria ir num congresso de fotografia, a gente tinha que procurar Salvador, Feira de Santana tem um congresso, uma vez por ano também, ou sair para outros estados, né? Então, tem um amigo de Irecê, na verdade de João Dourado, chamado Ozemar, que ele teve essa ideia, né, de organizar, né, juntamente com alguns apoios, o primeiro congresso de fotografia do interior baiano, né, que exatamente aconteceu em Irecê, que é uma cidade importante do interior, né? Uhum. E eu tive o privilégio de ser convidado para falar exatamente sobre edição. Então, assim, foi um privilégio muito grande. Eu fiquei lisonjeado, né, por fazer parte. E dentre os palestrantes, tinham outros que vieram de Salvador para falar sobre determinados assuntos, né? Teve para falar sobre marketing, para falar sobre paleta de cores, newborn, fotografia de casamento, fotografia autoral, dentre outros. E eu fui convidado exatamente para falar sobre a importância da edição na fotografia atual, exatamente por isso. Então foi interessante, né? A gente mostrou logo no início que a edição de fotografia não é algo que surgiu agora, né? Depois do computador. Aí quando eu falei assim, o pessoal ficou: como? Quer dizer que a edição existia antes do computador? Como isso é possível? E eu mostrei lá nesse congresso, interessante, que a fotografia ela surgiu em 1822, alguma coisa assim. 20 anos depois do surgimento da fotografia, eu digo assim, a fotografia num papel, ou na verdade num metal, como era antes, né? A fotografia, digamos, eu não diria nem impressa, mas a fotografia revelada em uma placa, digamos assim. Eles conseguiram pegar a fotografia, aquela imagem que eles viam ali na parede, e passar para um determinado material. Então isso aconteceu em 1822, mais ou menos, né? Não me lembro a data agora, mas eu acredito que é isso, 1822. E apenas 20 anos depois, 1842, surgiu a primeira edição. Já pensou? É mesmo? É verdade. Como? Olha, nesse período de 20 anos foi uma evolução muito grande, assim, porque assim, a câmera escura, que é quando uma luz ela atravessa um orifício e ela é projetada em uma parede ou uma superfície branca, surgiu antes de Cristo, né? Os pintores eles usavam aquela projeção para pintar quadros, sabe? Só que assim, o desafio era pegar aquilo ali que eles estavam vendo, né? Por exemplo, tinha uma árvore lá fora daquela câmera e aí tinha um orifício e eles viam aquela árvore na parede branca, só que de cabeça para baixo, invertida, né? Que é assim que a luz ela passa pelo orifício, então ela inverte, ela converge. E então o desafio era exatamente passar essa foto para uma determinada superfície. Então, como foi que foi feita essa edição? Depois desses 20 anos surgiu um filme, né? Essa placa ela foi emulsionada com nitrato de cobre, de prata, alguma coisa assim. E foi feita uma foto de alguns monges. E um dos monges ele estava ao fundo, só que ele ficou olhando para o lado. Aí o fotógrafo não gostou. Aí ele falou: eu vou editar. Então ele pegou e pintou aquela silhueta preta, pintou de branco para poder remover no negativo. Aí todos os positivos que eram feitos saíam sem aquele personagem. Então essa foi a primeira edição. Foi uma edição na prática. E depois surgiram várias edições, por exemplo, ao longo do tempo, por exemplo, tirava uma foto de uma família importante, porque a fotografia no início, quem fotografava eram pessoas importantes, a fotografia ela não era barata, né? E aí alguém ficava com o olho fechado. Aí o cara ia lá editar, abria o olho, pintava o olho, sabe? Uma coisa bem feita, que você olhava depois e não parecia. Então já era uma edição. Então, sim, depois, quando surgiu o computador, essa edição só passou a ser digital. Lembra que eu falei da pintura que eu fazia, depois eu passei a
com a canetinha. Então só foi uma transição, né? Então a edição na fotografia ela sempre existiu. Então não precisa a gente hoje ter preconceito com a edição, né? É lógico que tem que saber até onde vai, né? Para não ficar algo artificial. É verdade. Muito bem, show de bola. Que maravilha, então foi esse congresso, né, para poder compartilhar todo esse conhecimento aí com o pessoal e com certeza é muito importante para a fotografia, principalmente aqui no interior, né, como você trouxe atenção. Verdade. Muito bem. E falando um pouquinho mais sobre as suas redes sociais, a gente já falou um pouco, né, mas se quiser, fica à vontade. A gente já está chegando quase no fim, mas tem ainda alguns assuntos aqui bem importantes, que é, por exemplo, a área de fotógrafo, você que está em casa, fotógrafo e filmmaker, ela anda um lado a lado, apesar de serem distintas. Isso. E mesmo sendo assim, né, áreas um pouco diferentes, mas teve um documentário que você fez falando sobre o café, né? E recentemente você teve um documentário também lá da cidade de Barra da Estiva, né? Que contou de Boa Vista, do Tupim, que trouxe atenção justamente sobre algumas coisas assim, alguns dots em que a área da fotografia entrega também para que você faça, né? A parte do documentário. Como essas duas áreas estarem juntas e como foi esse documentário sobre o café? Isso, na verdade, esse documentário, ele está acontecendo ainda, né? Ele não... Exatamente. Então, ele está acontecendo, a gente está coletando as informações, fazendo as entrevistas, filmando e tal. E esse de Boa Vista Tupim, na verdade, eu fui auxiliar, né? Eu já até citei ele aqui, Jedson, né? Ele que estava à frente do documentário de lá. E aí, aqui a gente surgiu a oportunidade, né? Através do incentivo cultural, da gente produzir um documentário sobre o café. Embora eu seja fotógrafo e eu não quero, digamos assim, não é que não goste, mas eu não quero assim, trabalhar com vídeo profissionalmente, porque, na verdade, é algo que está interligado, mas que caminha paralelamente um pouco distante, sabe? Digamos assim, eu não posso, por exemplo, ir num casamento e fotografar e filmar ao mesmo tempo. Né? Então eu tenho que escolher um ou outro. Então eu escolhi a fotografia. Só que desde muito cedo eu sempre tive vontade de produzir alguma coisa assim, de filme, um curta-metragem, sabe? Um filme, alguma coisa assim. Eu sou fascinado por cinema. Olha. Quando eu assisto filmes, eu sempre estou dando pausa ali para olhar aquela, sabe? Porque os filmes, os bons filmes, ele tem uma fotografia impecável, né? O que é a fotografia no filme é exatamente o posicionamento, o enquadramento que o cara do vídeo, interessante, o cara do vídeo, ele trabalha com a fotografia, o enquadramento, né? Onde ele posiciona a câmera, onde fica o ator, onde fica a árvore, o céu, tudo isso chama-se fotografia. Então eu sou apaixonado. E aí surgiu essa oportunidade, né, de falar sobre a origem do café em Bonito, que é algo assim também que eu gosto bastante, da história, né? Eu gosto muito, eu tenho muito material assim de fotografia da cidade, sabe? Mesmo. Exatamente. Muita coisa histórica, né? Muita coisa histórica. Eu desde de cedo que eu gosto, eu tenho um monte de coisa lá, sou colecionador de coisas antigas, né? Minha esposa até fala que é velharia, né? Que vai jogar fora, mas assim, para mim é algo que tem um valor, né? Histórico, na verdade, né? E é interessante você tocar nisso, porque teve uma pergunta que você de casa mandou, que foi a Giovana. Por que você gosta tanto de colecionar as coisas, Márcio? Então, na verdade, é como eu falei no início, né? Desde de cedo, eu sempre gostei, assim, eu colecionava cartas, selos, sabe? Inclusive, eu já te citei, vou citar mais uma vez, Paulo Henrique, ele trouxe também assim, essa questão de coleção. Eu colecionava revistinhas em quadrinhos e tal. Então, assim, sempre gostei muito de colecionar. Então, hoje eu também coleciono. Aí eu tenho assim, uma coleção de câmeras antigas, né? Uhum. Inclusive, eu tenho uma câmera lá, eu não sei se você já teve o privilégio de ver, que ela é de 1910, mais ou menos. Caramba! Que é aquela câmera que você joga o tecido preto, sabe? Ah, eu já vi por foto, assim, você mostrando na rede social. Isso, pois aí eu tenho uma daquela, que é a minha câmera mais antiga, e aí eu tenho outras câmeras, né, de 1940, 1950 e tal. Então, assim, é algo que eu gosto, né, assim, que faz parte da história, né, assim.
Então, coleciono várias coisas, né? Mas principalmente câmeras, aí moedas. Giovana, eu acho que ela é a maquiadora, ela faz maquiagem pra gente, eu acho que ela já deve ter visto lá, né, e tal, então ela falou, vou aproveitar e fazer tirar essa dúvida. Então tá respondido, Giovana, porque desde de cedo, né, que eu gosto de colecionar as coisas. É isso aí, maravilha. E aí a gente tá chegando no final, que a gente já vai um tempão aqui já conversando, mas tem muito assunto que vai ficar para um outro episódio, que tenho certeza que o pessoal de casa vai ter mais assuntos também. Mas tem 2 perguntinhas aqui, e aí agora a gente sempre gosta de falar de tecnologia, né? E com o avanço de tecnologia, criam-se, assim, ajuda-se muito em alguns nichos, mas em outros criam-se muitos mitos. E tem um embate, eu falo um embate que não é um embate, não é para ser um embate, mas assim, as pessoas comentam muito, chega a ser um pouco polêmico, que é o meu primo, meu amigo, algo do tipo faz, versus o fotógrafo profissional. Na tua opinião, Márcio, quais são as razões que as pessoas elas precisam entender sobre quanto é bom apostar, ou seja, investir em um fotógrafo profissional? Isso é uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Então, assim, quando você vai participar ou você tem um evento importante para você ou para sua família, né? Então, assim, como você quer registrar aquele momento? Será que vai ser algo sem importância? Ou é algo importante para você, né? Porque o que acontece? A gente que fotografa evento, a gente já passou por muitos casos assim, quem é fotógrafo sabe disso. De um cliente lhe contratar ou lhe chamar, né, e pedir teu orçamento, e aí você passa o orçamento e a pessoa fica ali, mas vai ser um negócio simples e tal, não pode ser, sabe, vai ser um evento para poucos convidados, e aí fica meio que chorando, né? Só que quando você vai nesse evento, você vê que a pessoa gastou muito com outras coisas e ele quer economizar exatamente na fotografia. E aí acontece essas frases aí, mas meu primo é fotógrafo, ele vai lá fotografar, ou até mesmo algum fala assim, mas ele tem um iPhone, então ele vai lá tirar umas fotos boas e tal. Então é isso, se você quer algo de qualidade, algo profissional, você vai contratar um profissional. Se para você o mediano ou de qualquer jeito tá bom, aí você vai contratar seu primo, seu amigo, né? Então é importante sempre frisar isso, né? Que é o que você quer receber, né? Ou o que você quer pagar. Então eu acredito que se você quer algo profissional, você tem que contratar um profissional que estudou para aquilo, né? E sabe, e tem aquela responsabilidade de te entregar exatamente o que ele ou o que você está pagando para ele, né? O resultado exatamente que vai ser compatível com o que ele está recebendo. E, inclusive, existem muitas histórias do pessoal que pagou para ver, por assim dizer, né? Não, deixa lá que meu primo faz, vou pagar fotógrafo não. E aí quando vai ver depois o resultado, e aí se arrepende. Não, a gente não está falando mal do seu primo, não. Exatamente. Não é isso. A gente está falando sobre valorizar e ir atrás do profissional. Exatamente. Se o seu primo fez o curso de fotografia, né? Aí sim. Você pode contratar ele, que ele vai saber realmente. Porque aí ele já vai sair de lá formado um profissional, isso, né? Justamente de toda a área. Nada contra os primos, né? Exatamente. É só aqui uma metáfora, né? Para o pessoal entender. Mas, falando ainda sobre isso, então vamos lá. O que é melhor? Olhando, lógico, pelo lado profissional, né? Do fotógrafo. Câmera profissional ou iPhone? É uma pergunta que chegou aqui que eu acho polêmica. Exatamente. Então essa é mais uma polêmica, né? A gente pode falar o seguinte, se a gente for olhar a história do celular, assim que surgiu a câmera, quando a gente começou, por exemplo, eu comecei vendendo celular lá no início, né? Então, na época tinha o famoso V3. Você lembra do V3? Era muito bom aquele celular. Todo mundo queria ter um V3, mas entra hoje lá e veja as fotos do V3, né, para você ver. Então, era só para registrar mesmo alguma coisa ali, mas não tinha. Então, assim, de lá para cá, os celulares eles evoluíram bastante, principalmente o iPhone, né, que ele tem esse apelo aí comercial de mostrar qualidades. Então, assim, é uma evolução muito grande mesmo, muito gigantesca. Só que, assim, eu acredito que seja uma evolução dentro do amador, sabe? Chegou ali no máximo, sabe? Em vídeo,
tem até alguns profissionais que utilizam, sabe? Mas assim, qual a diferença de um iPhone mais moderno para uma câmera também, se a gente for colocar uma câmera mais moderna? As diferenças são enormes. Por exemplo, o sensor é algo que tem aqui dentro que ele substituiu o filme, né? Então, assim, o sensor é onde é capturada a imagem, ou seja, é onde se forma a imagem. Quanto maior o sensor, mais qualidade ela vai ter. Essa câmera que eu estou aqui mesmo é uma câmera full frame. A câmera full frame, como o próprio nome diz, é um sensor maior. Tem as câmeras APS, né, que são as câmeras com sensores menores, mas assim, todos os sensores considerados grandes para se ter qualidade. Então, uma câmera dessa, o sensor ele é mais ou menos uns 36 milímetros, né, que é 3,5 cm por 24 milímetros, mais ou menos. Que é mais ou menos, assemelha o tamanho de um filme de antigamente. Aí, se você olhar um celular mais moderno hoje, ele tem um sensor de 0,7 milímetros, mais ou menos. É um sensor minúsculo. É muito grande, né? Porque o celular, pelo tamanho dele, ele não comporta ter todos os... a estrutura de construção de uma câmera. Porque no dia que ele tiver, ele vai ser uma câmera profissional. Então, assim, vai ser uma câmera profissional que talvez faça ligações, que tenha WhatsApp e tal. Então, até então, ele é um celular. Só que, assim, para algumas coisas, muitos fotógrafos, eles utilizam os celulares exatamente para trabalho também, para fazer fotos ali do seu cotidiano, das redes sociais e tudo. Mas quando ele quer ter qualidade mesmo, né, de mudar uma lente, né, cambiar uma lente, porque existem lentes para determinados fins, né, os mais variados. Então, a câmera profissional ela vai te dar uma qualidade profissional, né, ou seja, algo extremo. E o celular, embora ele tenha evoluído bastante, quer seja um iPhone 15, quer seja um S24, para fotografia, ele ainda não chegou lá. E eu acho que não é nem pretensão ele chegar lá. A pretensão é ele se adequar para o que eu acho que ele foi pensado, né? Que é atender fotos com qualidades com o sensor que ele tem. Então, eu acredito que hoje ele chegou muito longe mesmo, mas as câmeras profissionais, inclusive, só uma lente profissional, hoje ela dá para comprar, tem lente que dá para comprar 10 iPhones. É isso mesmo. Né? Então, assim, não é só preço. Tem alguma coisa ali que realmente vale, né? Que vende. Então, e que é o diferencial. Né? Então, assim, nada contra iPhones e nem Androids e nem nada. É só uma questão, né, que a gente sabe que quando vai partir mesmo para a prática, as câmeras profissionais, né, elas tendem a entregar um trabalho mais profissional. Né? E aí você também não vai contratar, talvez, uma pessoa para fotografar um casamento e ele vai chegar com um iPhone, porque algumas coisas ele não suporta. Né? Ele não suporta um flash profissional, rádio flash, mudar lentes para você pegar mais, né, algo mais distante ou algo mais aberto, profundidade de campo, essas coisas todas. Né? Já respondeu automaticamente a outra pergunta que tinha aqui, que era o porquê que as fotos com a câmera profissional eram melhores do que o iPhone. Exatamente. Do que com celulares, né? Na verdade, que a pessoa colocou. Mas já resumiu tudo, né? Porque aqui a gente já conseguiu entender toda essa parte técnica e muito importante. Tem algumas outras perguntas que a gente vai só para a gente finalizar, né? E a gente tocar nos assuntos que o pessoal perguntou, sobre a questão de pintura nas camisas que a gente falou lá no início. Sim. Mas Marcílio, né, querido Gon, ele pergunta: você sente saudade daquela época ali de estar pintando as camisas? Acho que ele até participou dessa época, né? Eu não sei se sentir falta e sentir saudade seja a mesma coisa. Eu sinto saudade, mas não sinto falta, né? Inclusive, até em inglês, mudando um pouco, já que eu fui professor de inglês, essa palavra saudade não existe, né? Saudade é a palavra que existe, parece que só em poucos idiomas, né? Olha, porque é o seguinte, você pode sentir saudade de algo e você pode sentir falta de algo, é diferente, né? Então, assim, eu sinto saudade,
mas não sinto falta, né? Então, a gente sente saudade da época, das brincadeiras, de como a gente fazia, né? Porque fez parte daquele processo, mas se fosse assim, quer voltar a fazer aquilo de novo, era muito trabalho, era muito trabalhoso, né? Inclusive, Gon, né, trabalhou comigo lá, a gente trabalhava junto, era uma resenha, pintando as camisetas, mas era bom, era bom. Eu acho que ele que sente mais falta, mais saudade. Eu acho que ele também sente saudade. Disso mesmo. Muito bem. Tem outra pergunta que eu acho que só você sabe o que é ele também que mandou, né? Sobre a questão do seu Opalão Sensação. Olha. Ah, sim. Ele tá perguntando se você se arrepende de ter vendido. Ah, me arrependo, sim. É porque é um Opala que eu tinha, né? 6 cilindros, ano 76, era bem... Na época que eu tinha, ele já era raridade, né? Então hoje seria mais raridade ainda. Então, como eu gosto de colecionar as coisas, hoje eu acho que eu não venderia por dinheiro nenhum. É mesmo? Verdade. Olha aí, show de bola. Muito bem, essas foram algumas das perguntas que o pessoal mandou, Márcio, e desde já a gente gostaria de agradecer muito pela tua presença. Ficou algum assunto sem a gente mencionar? Ficaram vários, mas o tempo não dá, né? Então a gente... É justamente isso. É muita coisa. Gente, falar, é muito assunto. Mas é bom que vai ficar para um outro episódio. Né? Depois a gente volta aqui justamente para a gente falar um pouquinho mais. Tem muita coisa aí na parte da fotografia, na parte de edição. Ainda tem muita parte da parte de mitos que o pessoal cria assim, muitos mitos com relação à fotografia. Que tem assuntos aí para a gente colocar. Mas desde já a gente quer agradecer demais pela tua presença aqui. Muito obrigado pelo presente mais uma vez. E você que está em casa vai ver que vai virar farda, viu? E a gente vou ter que virar cliente agora também da camisetaria para poder pegar mais fardas dessa daqui para mim. Vocês podem ficar ligados. Pode ter certeza disso, certo? E aí, a gente sempre gosta de, na hora de finalizar, pedir para o nosso entrevistado falar um pouquinho para quem está em casa sobre como se sentiu com sua profissão e deixar também um incentivo para talvez aqueles que gostem da área, né? Da fotografia, como é o seu caso, um resumozinho do o que te inspirou e o que pode também inspirar eles a também deslanchar nessa área. Pode ficar à vontade. Isso, exatamente. Então, assim, primeiro, foi um prazer, né, estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história, né, com todos os espectadores do teu programa. E falar também o seguinte, nesse instante a gente falou sobre a questão da comparação entre o iPhone e a câmera, ou do celular e da câmera. Mas, assim, em termos de fotografia, para quem é amante de fotografia, você pode começar com o teu celular, você pode começar com qualquer equipamento fotográfico que você tenha. Qual é o melhor equipamento que você pode usar? É aquele que está mais próximo de tua mão. Então, assim, se você tem um celular, você pode fazer belas fotografias, porque a fotografia não é só a qualidade final. A fotografia é uma arte. A foto como arte, ela pode ser feita... A gente está falando nesse instante de fotos que foram feitas com câmeras de madeira há 100 e tantos anos atrás. Uhum. E se você pegar uma foto daquela época, você vai ver que é uma arte. Então, assim, em termos de arte, né, para quem quer a fotografia como arte, você pode começar a fotografar com o teu celular, com a tua câmera, com o que você tiver em mãos aí que você vai conseguir. Então, assim, o incentivo é sempre procurar conhecimento, né? Conhecimento, ele é a chave de tudo que você possa de alcançar aquilo que você quer. Assim, sempre se superar, ser cada dia melhor, não melhor do que outros, mas melhor do que talvez você mesmo foi ontem, né? Uhum. Então, assim, o conhecimento vai te dar para que você possa fazer o teu trabalho com maestria e com certeza você vai ter prazer naquilo. E quando a gente tem prazer naquilo que a gente faz, a gente trabalha com alegria, né? Então é isso, é não desistir, sempre procurar fazer aquilo que quer. Exatamente. Show de bola. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, compartilhar essas histórias aí. Vai ficar para mais para frente a gente ter outro episódio para poder contar mais ainda. Com certeza ficaram muitas histórias. Muito obrigado, tá? Pela tua presença. Eu que agradeço. E você que está em casa, já sabe, né? A gente gostou muito de ter você aqui com a gente. E eu não posso deixar de
lembrar você de você se inscrever aí no nosso canal, deixar aí o seu like, ativa lá o sininho de notificação e acompanha a gente nas nossas redes sociais, tá? Além disso, tá aparecendo aqui na tela as redes sociais também, contatos de Márcio, né, de todas as suas redes sociais, incluindo da camiseteria, né, do Modo M. Então faça uma visita você também lá, justamente a todas essas redes sociais e entre em contato também para contratar. Márcio, só para finalizar, como é que o pessoal faz para poder contratar Márcio Douglas, fotógrafo, para o evento ou para fazer um ensaio lá no estúdio? Se quiser, pode deixar aí o contato. Isso, então a gente tem as nossas redes sociais, né, que é o Modo M. Se você pesquisar Modo M ou Márcio Douglas, você vai encontrar. E tem também o nosso Instagram da loja, né, que é Márcio Douglas, é loja Márcio Douglas. Eu acho que se colocar Márcio Douglas ali vai aparecer, né? É um nome não tão comum, né, essa combinação de Márcio com Douglas, e aí você vai entrar em contato com a gente, né? Ou quem morar aqui na cidade pode ir diretamente lá no nosso endereço físico e pode bater um papo com a gente lá no nosso escritório. Já aproveita e já vê as nossas coleções, né? Exato. E aí a gente une o útil ao agradável. Olha aí, show de bola, muito bem. Então, grande oportunidade para você também contar com esse excelente profissional. Pessoal, a gente agradece muito pela presença de vocês e também do nosso convidado. E esse foi mais um episódio do Pod Brau. Você já sabe, né? Aqui nós conectamos novos insights a novas ideias. Até mais. Tchau, tchau.